Seja muito bem-vindo ao Teologia. Esse canal ele foi criado para dar perspectivas bíblicas de assuntos atuais para você. O nosso objetivo é abençoá-lo o máximo que nós pudermos, trazendo assuntos e pessoas que entendem desses assuntos para melhor lhes servir. E no episódio de hoje, no podcast do Tchê de hoje, nós vamos conversar sobre teologia e música dentro da igreja, ok? E para a conversa de hoje, eu convidei um pastor, amigo meu professor em um curso de especialização. Ele atua como professor de música, atua como professor de exposição bíblica, atua como compositor, e aí você pode pensar nos mais outros variados ministérios que ele atua. Pastor Marcos Vinícius, hoje nos abençoará com a sua experiência e com a sua expertise no assunto. Então, após a vinheta, eu e o pastor Marcos Vinícius vamos conversar sobre música, teologia dentro da igreja. Então, até daqui a pouco. Seja muito bem-vindo, pastor Montanha, pastor Vinícius, ao nosso podcast. É um prazer tê-lo aqui. É um prazer conversar com você sobre esse assunto que é um tanto polêmico em alguns aspectos, mas também que é um assunto que é abençoador e que é importante para a Igreja de Cristo. Então, quero lhe dar as boas-vindas, muito obrigado e seja bem-vindo, e vamos bater um papo sobre música, sobre teologia, sobre como ela funciona dentro da igreja. Legal, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Espero que esse bate-papo possa render muitos frutos aí e abençoar as pessoas, se não ensinando alguma coisa, mas pelo menos ensinando a pensar sobre elas, a buscar informações sobre elas, e se a gente falar alguma coisa aqui que está errado, que os nossos irmãos possam ter senso crítico para peneirar, mas o nosso desejo é sempre acertar, claro, é sempre contribuir como a gente puder para o reino, e já parabenizar pela iniciativa. Podcast, eu gosto muito de podcasts, sou fã de podcasts e entendo que é um veículo maravilhoso que Deus nos dá para compartilhar dos assuntos eternos também. Vamos lá, pastor. Vamos começar com a primeira pergunta e vamos desenrolar esse carretel aí desse assunto. Qual é a importância da música dentro da igreja? Qual é o ponto de destaque, se a gente pode dizer assim, na música dentro da igreja? Eu diria que, primeiro, que é muito mais importante do que se tem considerado em muitos lugares e por muitas pessoas, né? Mas de forma mais direta, eu diria que é um dos pilares da vida eclesiástica, digamos assim. E eu não digo isso necessariamente por mim, né? Mas quando a gente olha para a Escritura, primeiro a gente já tem alguns indícios. Se a gente for fazer uma viagem aí desde o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento não era igreja, mas é o mesmo Deus. E Deus, ele sempre quis ter o seu povo e um povo adorador. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê música a todo instante na Bíblia. O tempo inteiro. Desde a criação, antes da criação, Jó, por exemplo, vai dizer que já havia música no céu, que os anjos já cantavam. A gente vê cânticos sendo usados em diferentes momentos da nação de Israel. E aí a gente tem o maior livro da Bíblia. Um livro inteiro feito com música, que é o livro de Salmos. Se Deus não quisesse música, isso seria no mínimo contraditório. E aí nós temos esse que é o maior livro da Bíblia, cheio de músicas. E aí nós temos o rei que é considerado como a referência na nação de Israel, como o rei segundo o coração de Deus, que é um rei extremamente musical. O livro de Crônicas mostra toda a grande organização em torno da música que ele fez para o templo e o serviço sacerdotal, etc e tal. E aí quando a gente chega no Novo Testamento, a gente vê o Novo Testamento falando que o próprio Cristo cantou, por exemplo, quando termina a ceia com os discípulos, antes da sua prisão, e morte, e ressurreição. Ele canta um hino com os discípulos. E aí nas epístolas, e aí no livro de Atos, nós vemos nas reuniões da igreja primitiva já o culto tomando forma. E aí então, nas epístolas, nós vemos normatização disso. Quando a gente vê textos como Efésios 5, 18 a 20 e Colossenses 3, 16. Efésios 5, 18 a 20, mostrando que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela canta com salmos, hinos e cânticos espirituais. E Colossenses 3,16 mostrando que a música, e aí esse para mim é marcante, foi um texto que mudou a minha forma de enxergar a música na igreja, porque Colossenses 3,16 vai nos dizer que a música é um dos meios pelos quais
a palavra de Deus habita no coração da igreja. Isso é muito forte. Então, qual a importância da música para a igreja? Toda. Tendo em vista que a palavra é o nosso alicerce, a palavra é que transforma os nossos corações, né? Nós somos regenerados pelo lavar regenerador da palavra, do Espírito. E a música é tida por Deus, o próprio Deus, no seu Espírito que inspira Paulo a escrever aquilo, como um dos meios pelos quais a palavra de Cristo habita na igreja. Não tem como ter igreja sem música, assim eu entendo. Então, a música ela é muito importante para a comunidade eclesiástica. E pegando esse gancho, como é que você vê a música como um instrumento de ensino teológico para a igreja? Eu faço essa pergunta porque muitos acham, entendem e ensinam de que só o momento no púlpito do sermão é o momento onde a igreja vai ser ensinada, vai ser instruída, vai conhecer doutrinas, vai saber sobre Deus. Mas como você falou bem, Colossenses nos diz que a música, permeando toda a igreja, ela também é um instrumento de ensino teológico. Como é que você vê e como é que você poderia dizer para nós como é que a música ela pode ser um veículo de ensino teológico para a igreja? Legal, legal. Vamos partir então de Colossenses 3,16, fazendo um caminho meio que cronologicamente contrário ao caminho que a gente fez há pouco. Colossenses 3,16, para eu não citar errado, ele vai dizer, deixa eu abrir aqui. É muito legal a maneira como Paulo estrutura isso aqui, porque ele vai dizer assim, estou lendo na NAA, na Nova Almeida Atualizada, Okay. que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Eu até prefiro as versões que trazem aqui, ao invés do imperativo, trazem um gerúndio. Seria, né? Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruindo-se e aconselhando-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Por quê? Não querendo cansar nosso ouvinte aí, mas é inevitável trazer um pouco de linguística aqui, porque o Novo Testamento foi escrito num outro idioma, né? Foi escrito no grego. E no grego aqui há uma construção chamada auristo, particípio, que é auristo? Existe aqui um particípio sendo usado, tá? E esses particípios, eles denotam exatamente o meio pelo qual essa ação de fazer a palavra de Cristo vai ser desempenhada. Então, a palavra de Cristo deve habitar ricamente no coração da igreja, instruindo-se, aconselhando. E aí um leitor que começa aqui nesse texto, ok, instruindo-se, ok, óbvio, né? A palavra de Cristo vai habitar com esse ensino, essa instrução. Aí aconselhem-se, opa. Aí o pessoal que não é muito adepto do aconselhamento bíblico já tem um problema. Porque aqui está sendo dito que não simplesmente o ensino, não simplesmente seja escola bíblica ou a pregação do domingo, mas o aconselhamento também deve ser um meio pelo qual a palavra de Cristo habita no coração da igreja. E é um aconselhamento, como eu disse, bíblico. É importante que a base de tudo que nós fazemos na igreja seja bíblica, para que a palavra de Cristo habite. E aí, em seguida, ele diz o outro meio, que aqui no português também está usando o gerúndio, de outras versões também usaria. Louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, assim como o ensino direto, no que diz respeito à pregação, à aula de escola bíblica, o aconselhamento bíblico, assim como eles também, louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, contribui para a palavra de Cristo habitar no coração da igreja. Uau! Então nós já temos aqui a base bíblica que norteia tudo isso. E aí não à toa, quando a gente olha, fazendo novamente uma breve viagem para a Escritura, a gente vê algo que é muito interessante. E aí como músico agora eu falo, e eu creio totalmente que foi algo precioso que Deus colocou na música enquanto arte. A música, ela nos ajuda a lembrar de muita coisa. E o próprio Deus na Escritura, ele em determinados momentos da nação de Israel, ele diz ao povo que cante, que escreva um cântico para que não se esqueçam daquilo que o Senhor fez. No livro de Salmos a gente vê muitas canções assim, vamos cantar os benefícios que o Senhor nos tem feito, como lembrança. E aí, quando a gente olha para a história da igreja, o movimento dos reformadores, não só de Lutero, mas eu vou focar no Lutero, porque Lutero inclusive era músico, e muita gente não sabe disso, mas Lutero compôs, por exemplo, aí no Castelo Forte, mas não simplesmente isso. Lutero, ele iniciou um movimento fantástico
de memorização da escritura, porque não apenas ele trouxe ela do latim, que era um idioma tido como santo, embora não seja o original da escritura, o que é tosco, né? Mas ele traduz a Bíblia para o alemão e ele então começa a usar música com trechos bíblicos em alemão, para que os irmãos, ao cantar aquelas canções, pudessem memorizar os textos bíblicos. Ele, em determinados momentos, dizem os historiadores, até fez uso de melodias conhecidas, o que hoje seria uma coisa meio assim, paródia ou versão. Hoje, culturalmente falando, dependendo do lugar, isso seria até meio escandaloso. E na época foi totalmente escandaloso. A igreja de Roma se chocou com isso, mas ele pegou, sei lá, é como se pegasse um ciranda, cirandinha, cançõezinhas menores e pegasse essa melodia e colocasse letras de versículos bíblicos. E isso foi um instrumento poderoso que Deus usou na história. E isso traz à tona, como eu dizia, algo que eu percebo como músico. A música, ela tem um quesinho especial. É ela que nos ajuda a memorizar jingles, comerciais de TV. Poxa, tantas coisas a gente memoriza. Professores em sala de aula usam música para memorização de tabela periódica em química, memorização de fórmulas matemáticas e físicas. Então, eu vejo que Deus criou a música com esse poder. É muito mais fácil e nós perdemos muito isso por exemplo, usar o livro de Salmos não na língua original, e é natural, é claro. A gente não tem toda a população falando hebraico, não é assim que funciona. Mas eu imagino quão especial foi para a nação de Israel memorizar a palavra de Deus cantando. Memorizar cantando os salmos. É muito mais fácil do que você apenas memorizar um texto. Então, eu diria que a música ela tem esse poder musical, melódico, e ela tem esse, que sim, claro, foi dado por Deus que criou a música, e ela tem esse poder teológico. A gente vê por trás de algo que o senso comum já diria, a música ajuda a memorizar, a gente vê a escritura mostrando casos em que o próprio Deus ordenou que a música fosse usada nesse sentido. Então, o sermão, ele é importante, obviamente, para o culto, mas a música também é importante, porque nos ajuda a lembrar, como tu disseste bem lá nos Salmos, tem salmos que dizem para lembrarmos as obras das mãos do Senhor, e eu acho que aqueles que, infelizmente, eu até posso fazer essa pergunta para ti, antes de continuarmos, não está na pauta, mas como é que você vê esses líderes, ou pastores, que dizem que se não tiver música está tudo bem? Não, se não tiver música, se não tiver tudo bem, a gente fica só com a pregação porque ela é importante. E acaba tirando da liturgia, do culto, uma coisa que, como tu disseste, Deus colocou, deu para que a igreja pudesse ser direcionada a ele para o final, que é a pregação. Então, eu já escutei muito de pessoas, de homens, líderes, dizendo, não, se não tiver música, está tudo bem, se não tiver músico, se não tiver um violão, não tem problema não, a gente fica só na pregação. Eu acho isso um pouco perigoso, porque tira um pouco daquilo que Deus colocou para a igreja fazer. E como é que você vê esses homens, esses líderes que dizem esse tipo de coisa? Quem diz que não tem problema não ter música num culto, num ajuntamento e tá tudo bem, acho que com todo amor no coração eu digo isso, acho que não entendeu nada. Não entendeu nada sobre Deus, porque, como eu disse antes, o próprio Deus mostra o quanto ele quer que nós cantemos. A história da humanidade mostra isso, a história bíblica mostra isso. Se para Deus música não fosse tão importante, ele não teria dedicado um livro inteiro da Bíblia só para isso. E não teria música de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. O livro de Apocalipse é entupido, para usar um termo populachão, é entupido de música. Então eu diria que, em primeiro lugar, esses que dizem que não tem problema não ter música no culto, ou tratam a música com um certo desdém, em primeiro lugar, eles não entenderam nada sobre Deus. Em segundo lugar, não entenderam nada sobre o que Deus prescreveu para nós. E aí agora, usando o texto que é paralelo ao de Colossenses 3,16, Efésios 5:18 a 20, ele vai, é um texto que é muito conhecido, mas que muitas vezes tem os seus detalhes perdidos. Porque ele vai dizer, não se embriaguem com vinho no qual há dissolução, devassidão, né? A ideia você pensa aqui numa taça de vinho, não estou com vinho aqui, né? Claro, é água. Mas a ideia do vinho que começa a transbordar do copo, espumando e caindo. Quem se enche com o vinho, a sua consequência é dissolução, é devassidão, transborda disso. Mas ele diz, deixem-se encher.
do Espírito. E aí, em seguida, dependendo da versão, nós vamos ter usos de gerúndios no português, ou em algumas vai ter imperativo, mas daí em diante, até o capítulo 6 de Efésios, Paulo vai trazer uma série de particípios do grego, mostrando agora consequências de quem foi cheio do Espírito. Ele vai dizer, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. E aí ele começa falando em primeira instância do geral da igreja, logo em seguida ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, mulheres a seus maridos, aí opa, como consequência da plenitude do Espírito, agora ele começa a falar da família, fala das mulheres fazendo algo para os maridos amando as suas esposas, como Cristo amou a igreja, e aí os filhos que precisam estar obedecendo os pais, depois senhores e servos. Tudo isso é consequência do transbordar, de quem enche o copo com o Espírito, o transbordar dele são essas ações. E a primeira que é mostrada é falando entre vocês, ou vocês na igreja, se relacionando com os salmos, hinos e cânticos espirituais. Então dizia que alguém que não gosta de música na igreja e ou que desdenha, também não entendeu nada do que Deus prescreveu para a igreja, e infelizmente, não sou eu que digo, o texto atesta isso, é alguém que não tem experimentado a plenitude do Espírito. Uma igreja que não canta é uma igreja que não tem vivenciado o enchimento do Espírito Santo. Pessoas que fogem do louvor, infelizmente tem casos assim, eu já vi casos de irmão que não, chega atrasado de propósito no culto. E não, porque eu não gosto do louvor. E claro, às vezes há erros do outro lado, o pessoal do ministério não quer entrar nesse ponto necessariamente agora, ou às vezes o sujeito não gosta do estilo musical predominante da igreja, mas o que importa? Não é isso, isso é secundário. Mas o irmão, ele prefere chegar atrasado e dizer, não, para mim o que importa é a sua mensagem. Ele entendeu nada. Porque o momento de salmos, hinos e cânticos espirituais deveria também ter uma mensagem, aí é uma responsabilidade do ministério, da liderança, mas ele entendeu nada. Porque se no popular o pessoal diz que quem canta seus males espanta, e quem não gosta de música, bom sujeito não é. Biblicamente falando, a gente pode dizer que uma igreja que não canta não está cheia do Espírito Santo. Então tenho muita dificuldade com uma igreja que é fria nos seus momentos de cânticos e ou que o ignora. Essa igreja, infelizmente, não tem experimentado a plenitude do Espírito Santo. E nós temos vários exemplos nas Escrituras de pessoas que cantaram ao Senhor pelo que ele fez, por quem ele é. Por exemplo, nós temos Moisés, depois que atravessou o Mar Vermelho. Nós temos Ana, depois que foi abençoada por um filho, ela sendo estéril. Nós temos o Cântico de Maria, o Cântico de Isabel, nós temos os anjos cantando na hora que Jesus nasce. Lá em Apocalipse, nós temos os anjos novamente. E não só os anjos, a progressão ali de Apocalipse 5 é fantástica no quesito de adoração, de música. Primeiro, aqueles seres celestiais estão ali, estão cantando a Cristo, porque ele pega o livro. Mais para frente, aparece uma multidão, uma miríade, cantando também ao Senhor. E depois todos, os anjos, os seres celestiais, todos aqueles seres celestiais cantando ao Senhor. Então, todos esses exemplos nos mostram o quanto Deus quer ser adorado através dos cânticos, através das músicas. E ainda tem mais, ó. Quem não gosta de música, acho que tem um problema. Melhor não ir pro céu. Porque no céu vai ter música, vai ter um bocado de música. É verdade. Eu vou até confessar algo para ti. Até um pouco tempo atrás, nos devocionais em casa, eu não gostava de cantar, né? Eu gostava de ir direto para o devocional. E minha esposa sempre, não, vamos cantar um hino aqui. E eu colocava sempre a desculpa de que eu não sabia tocar, porque eu não sabia cantar, e sempre deixava a música de lado. Eu sei que isso foi errado da minha parte. Mas, entrando em outra questão aqui que não está na nossa pauta, mas qual o conselho você daria para essas pessoas que dizem que não sabem cantar, assim como eu não sei cantar? Sou péssimo, se eu abrir a boca para cantar, talvez no culto todo mundo vai embora e só volta na hora do sermão. Mas qual o conselho você daria para as pessoas que dizem, não, vamos só ter o tempo de, por exemplo, algo mais prático, algo mais pessoal, um devocional em casa, ou até para mim, né? Você pode até dizer para mim e me exortar, falar, faça isso, faça aquilo, e para outras pessoas que fazem da mesma forma. Fantástico você ter falado isso, Leandro, porque se algum dia Deus me permitir escrever um livro sobre teologia bíblica da adoração, música na igreja, e eu sonho com isso, tenho até de forma prática planejado algumas coisas nesse sentido, mas se tem uma coisa que eu gostaria muito de apresentar é essa tese de que Deus quer que nós cantemos, e não só coletivamente, mas individualmente.
E, de novo, não tem como fugir do livro de Salmos. Porque no livro de Salmos a gente vê isso. A gente vê, por exemplo, lamentos da nação, mas a gente vê lamentos do indivíduo. Uhum. Como, A por gente vê exemplo, o Salmo canções 42, coletivas. né? Exatamente, a gente vê canções coletivas e canções Inclina, Senhor, os teus ouvidos, pois estou aflito e necessitado. E canções muito individuais, do recôndito do seu quartinho. Então, sim, eu hoje entendo que é preciso cantar e busco fazer isso aqui em casa, individualmente e com a nossa família como um todo. E é interessante porque a Bíblia não diz que só os músicos devem fazer isso. Ah, mas eu não sou muito bom, eu não sei tocar. Poxa, hoje a gente tem YouTube, Uhum. a gente tem streaming. Coloca uma musiquinha lá pra tocar, não tem problema, não é demérito. E nos momentos em família, dá pra ouvir essa canção, a gente faz muito isso aqui em casa e coloca pra tocar. E eu toco, mas não é sempre que eu pego o violão, às vezes até pela praticidade do dia a dia, às vezes eu tô ali, coloco na TV, coloco um louvor no YouTube, no Spotify, e a gente ouve e as meninas cantam e nós cantamos juntos. E isso é fantástico, isso é fantástico. A maneira como Deus usa isso para trazer saúde para a vida da igreja. Abrindo aqui meu coração, isso não estaria na pauta também se eu fosse pensar no que possivelmente a gente fosse conversar aqui. Eu acho que eu jamais diria isso, mas eu compartilhei isso de forma pública, tanto com os alunos no Cante a Palavra, né, que é um ministério nosso, como no meu blog, no Adoro com Música. Mas com essa pandemia e algumas coisas que aconteceram conosco, embora as pessoas não acreditem nisso até, porque por ser músico, eu tenho música o tempo inteiro na minha casa, todos os dias eu estou envolvido com música, mas chegou um momento que eu mesmo perdi isso também, ano passado, assim, eu tava cantando menos. Eu estava em casa, tendo que forçadamente assistir cultos online, e chegou um momento que na minha própria caminhada eu não cantava mais. Eu tava, sabe, seco. E ainda determinado momento com as meninas, pai, então alguém cantar, e eu peguei assim o violão e a gente começou a cantar. E aí, embora talvez mecanicamente isso tivesse acontecido em outros momentos, eu posso testemunhar que ali parece que Deus fez assim, ó. Ah! No meu coração e eu voltei a cantar. E eu fiz, Senhor, fazia tanto tempo que eu não fazia isso. Fazia tanto tempo que eu estava estéril, que eu estava seco, talvez por tudo que vinha acontecendo, o que fosse. E às vezes, até na congregação, a gente, às vezes, que trabalha com música na igreja, tem um pouco de insensibilidade. Às vezes nós temos irmãos na congregação que estão passando por esse momento. E é deixar que o Espírito fale. É usar os salmos, hinos e cânticos espirituais para que a palavra de Cristo toque naquele irmão. Às vezes o irmão está ali no domingo e ele não está cantando, ele está parado, porque de fato ele está com problemas. E Deus vai tratar esses problemas no coração deles. E às vezes nós estamos assim. E aí o meu post foi mais ou menos, eu não lembro aqui de cabeça o título, mas foi mais ou menos assim. Quando eu parei de cantar. E foi fruto dessa reflexão de eu começar a fazer uma retrospectiva e perceber por que que eu parei de cantar. Logo eu que sou músico, eu cantava tanta coisa, mas eu havia parado de cantar. E esse momento no ano passado foi muito marcante pra mim, porque me trouxe de volta momentos de eu parar, às vezes eu tô sem ninguém, as meninas saíram com minha esposa pra casa da sogra, alguma coisa assim, e eu paro, e são momentos que eu canto. E eu canto, e eu louvo a Senhor por meio das canções. E sozinho, ou eu boto alguma coisa pra tocar, eu não quero pegar instrumento, mas eu coloco algum irmão nosso aí que gravou alguma coisa e canta ao Senhor. E também posso atestar que isso tem sido diferencial na vida das minhas filhas, o quanto elas têm aprendido da palavra de Deus por meio das canções. Quando eu vejo elas, às vezes a gente lendo a escritura junto e falando alguma coisa da Bíblia, elas dizem, igual aquela canção, né, pai, que diz assim, assim, assim. Ou o contrário, quando a gente tá cantando e, ó, essa música tá falando do livro lá, do que aconteceu com Moisés ali, né? Isso tem sido fantástico. Então, nós precisamos cantar mais. Nós precisamos cantar mais. E até agora um pouco emocionado, porque é algo que a gente não pensa, né? No nosso devocional particular, no nosso devocional em casa. A gente quer muito ir para a escritura, fazer todo aquele tipo de estudo, mas a gente esquece que uma parte do nosso devocional também é o entoar cânticos ao Senhor, é cantar a Ele. E para você que está nos assistindo e você não canta em casa, siga o conselho do pastor Vinícius. Cante em casa, cante com a sua família. Eu vou começar a cantar em casa, com certeza. Pastor, já alicerçamos o nosso assunto dizendo que a música é importante, tanto para a vida pessoal como para a vida congregacional, tá bom? Já falamos que ela também é um veículo que Deus usa para ensinar teologia para as pessoas. Agora, quando nós olhamos para as igrejas, a maioria das igrejas aí, tá?
A gente pode até... Não vamos falar de nomes de denominações, mas como é que você avalia, como é que você olha para essas igrejas ou olha para as escolhas musicais que elas fazem para trazer para a igreja? Deixa eu tentar formular melhor a pergunta. Como é que você avalia as canções que são tocadas hoje na maioria das igrejas? Pegando esse background que nós acabamos de dar, da importância da música, a importância dela como um veículo teológico para ensinar teologia, como é que você avalia as canções que são tocadas hoje nas igrejas? Olha, pensando aqui no recorte Brasil, né? Pensando no nosso país, tem sido uma experiência interessante. Eu costumo falar sempre que é difícil você generalizar, porque são muitas igrejas, né? Por exemplo, se você pensar só em igrejas batistas, aqui na minha cidade, por exemplo, em Natal, se eu não estou errando aqui o cálculo, só igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira, acho que são 38, 39. E é uma cidade. Bastante. Então são muitas igrejas. Eu costumo ter um pouco de cuidado para dizer assim, né, que nada presta, que todas as igrejas não, porque eu conheço, inclusive, pessoalmente, de já ter estado lá ou de conhecer as pessoas e de me relacionar. Eu conheço igrejas que têm seguido um caminho contrário. Mas é inevitável, sim, falar que, de modo geral, de modo majoritário, o que tem acontecido com a música das nossas igrejas no Brasil é um tanto triste. Porque as canções escolhidas, elas estão muito mais atreladas a duas coisas que para mim são muito prejudiciais. Uma delas, aos interesses do próprio coração. E aí isso me lembra o que Paulo fala para Timóteo, né? Que chegará um tempo, Timóteo, em que ajuntarão mestres segundo seus próprios desejos, perdão, como sentindo coceira nos ouvidos, porque eles não vão suportar ouvir a verdade. E o que a gente canta é consequência daquilo que é ensinado na exposição da palavra de Deus. E as pessoas têm buscado cantar nas suas igrejas aquilo que elas querem ouvir. Esse é um ponto que para mim é muito prejudicial. Apenas o que elas querem ouvir. Eu nem estou falando que elas querem cantar o que precisam ouvir. E às vezes o que você precisa ouvir é prazeroso também, um conforto, um consolo. Mas elas têm querido cantar o que elas querem ouvir. Por outro lado, algo, agora como profissional de música, eu falo também muito danoso. Muito do que se tem cantado nas igrejas, eu diria que a maioria, na maioria dos lugares, é fruto de estratégias mercadológicas de um mercado fonográfico, que é chamado mercado gospel. E aí a gente nem tem muito tempo para isso, mas já fazendo uma crítica que eu sempre faço nas minhas mídias, no Instagram, onde for, nas minhas aulas, a esse mercado esquisito que surgiu no Brasil, não esquisito ter música cristã gravada, mas o próprio termo gospel, né, que vem de um gênero musical americano que tem absolutamente nada a ver com o que é feito aqui, mas ele foi cunhado aí pelo pessoal da Renascer Praise, se não me falha a memória, em 96 é o ano em que isso é oficializado, e aí surgiu esse movimento que é um movimento fonográfico, é um movimento de gravadoras, é um movimento de venda, é um movimento que de espiritual, e é importante que os irmãos tenham maturidade para ouvir isso, de espiritual nada tem. O que eu quero dizer que nada tem? Eu não estou dizendo que todos os que gravam no meu gospel não são crentes, não estou dizendo isso, não estou dizendo que de todos eles, nenhum tem uma relação com Deus. O que eu estou dizendo é apenas uma constatação de algo que a gente vê no meio musical. O que motiva, via de regra, o trabalho desses veículos e desses artistas a venda. Agora tem mudado um pouco com o streaming, né? Mas era a venda de CDs ou a venda de shows. Então, muitas vezes a canção ela é construída não tendo como origem a palavra de Deus e nem como alvo fazer com que a palavra de Cristo habite no coração da igreja. Eles querem vender. E aí eu não vou fazer necessariamente o juízo de valor aqui, porque eles são artistas, são profissionais como qualquer outro profissional. Inclusive, alguns deles não fazem música para a igreja e declaram até isso. Usam música como evangelismo ou como arte apenas. Ok. Mas aí existe essa doença no nosso país em se espiritualizar isso e trazer algo que é mercadológico como carteirada espiritual. E parte muitas vezes desses artistas, que se colocam num pedestal mais espiritual que outros. E aí os irmãos, por falta de esclarecimento nas suas igrejas, compram essa ideia e compram essas músicas e consomem esse produto. E por consumirem esse produto, as duas coisas que eu falei, cantam só aquilo que querem ouvir
e são vítimas, muitas vezes intencionais, de um mercado que não tem qualquer compromisso em educar a igreja ou em conduzir a igreja a olhar para cima, com formas, com vãs repetições e Uhum. etc e tal. Então eu diria que, de maneira geral, é muito triste o que tem acontecido no cântico congregacional brasileiro. Então, aconteceu agora, a última sexta-feira, nós trabalhamos com crianças todas as sextas-feiras aqui na congregação. E foi um momento especial para elas, era Dia das Crianças e tal. E eu estou contando esse caso aqui só para exemplificar o que tu acabou de falar, que é o que acontece, inclusive com as crianças. E estávamos cantando músicas bíblicas com elas. Mas o interessante é que algumas cantam, outras não, porque não gostam das canções, porque acham, não é bem assim. E quando nós terminamos, quando as meninas que trabalham aqui conosco terminaram de cantar, a gente só constatou pelo menos 3 crianças que haviam cantado junto com elas. Nós premiamos essas, né? E no final do tempo de canção, todas elas, unanimemente, pediram para cantar uma música de Jó. Aí eu fiquei, música de Jó, por que elas estão pedindo música de Jó? Aí as meninas souberam que tipo de canção, que canção ela era e começaram a cantar. Só que eu não estava pegando a letra, porque eu não conhecia. Aí quando chegou no refrão, eu comecei a rir, botei a mão assim no queixo de que coisa é essa? É aquela música que diz Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Não sei se tu conhece a música. É de uma cantora Conheço, sei gospel. qual é. Aí todas as crianças cantaram essa música. A gente nunca cantou essa música aqui. A gente nunca ensinou essa música aqui. A gente ensina outro tipo de música. E elas todas pediram para cantar essa música, porque todas aparentemente gostavam dessa música. E foi assim, todas cantaram unanimemente, todas. Nenhuma sequer errou a letra. Porque tem os pais vão para outras igrejas e tal, às vezes acompanham, tudo bem, mas isso exemplifica o que tu acabou de falar, tu acabaste de falar, né? O gosto musical, o desejo de querer cantar uma coisa só que agrada os ouvidos dela, ou que agrada o coração, ou até mesmo tem a ver com alguma situação da vida pessoal delas, mas a escolha das músicas, hoje em dia, ela está muito mais para o que falaste, meio com o consumismo das pessoas, quererem escutar aquilo que elas querem, do que entenderem que precisam cantar músicas bíblicas, músicas que exaltam o Senhor, músicas que tenham letras de fato, que ensinam elas sobre Deus. E pensando nisso, pensando na escolha musical, é muito comum que na preparação da liturgia do culto, os pastores se isentem um pouco da escolha das músicas e dão para os músicos, para quem serve na música. E talvez não seja nem porque eles desprezam esse momento, ou talvez porque não se achem capacitados para estarem ali no tempo da escolha. E deixam tudo nas mãos dos músicos. Como é que você enxerga talvez essa falta de interesse, botar numa aspas aqui, dos líderes religiosos em participar da escolha das músicas? Legal, interessante. Eu tava te ouvindo aqui antes de contemplar diretamente o que você falou agora no fim, mas algo que você falou um pouco antes me chamou muita atenção nessa questão da escolha das músicas, porque a gente vive um momento muito interessante, para dizer o mínimo, que dificulta esse trabalho de escolha. Eu não vou mentir e dizer que é fácil escolher hoje o que cantar nas igrejas. E por isso eu, inclusive, defendo, e falo o tempo inteiro sobre isso, que a gente precisa compor mais canções. A gente precisa, cada igreja local, fazer as suas canções baseado naquilo que tem que ser ensinado. A gente tem que ser menos passivo no que diz respeito a isso. Mas por que eu estou dizendo que é muito complicado? E isso afeta, inclusive, quem que vai escolher as músicas, que é a tua pergunta. Porque se por um lado, de fato, a gente tem um mercado que traz meio que a pauta que vai ser cantada, e esse mercado ele é um tanto raso, mas não dá pra gente dizer que não tem música boa hoje. Só que qual era a diferença? Eu lembro na minha infância né, eu nasci nos anos 80, meio dos anos 80, e um vasto repertório, e há quem diga que só tem música boa naquela época e não tem hoje.
E eu discordo, porque naquela época já tinha música ruim. Só que hoje, com os veículos de comunicação, a gente tem uma facilidade muito maior de notoriedade. E às vezes uma coisa que o sujeito faz ali com voz e violão em casa, ligou uma câmera, fez uma live, alguma coisa, aquilo viraliza Uhum. de uma forma que alcança muitas pessoas. E aí, infelizmente, muitas vezes aqueles que têm um trabalho mais sério, teologicamente falando, não fazem uso desses veículos tanto quanto outros fazem. E aí o que chega para a grande massa acaba sendo um conteúdo mais raso. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu vejo que hoje nós temos, por um lado, músicas que são trazidas para a igreja e que tem até uma forma, digamos assim, congregacional e que são fáceis de captar. Você falou aí de que as crianças, né? Você estava falando e eu pensando nisso. As crianças cantaram sem sequer errar a letra. Você tem ali coisas de fácil memorização e tá tudo bem com isso, fácil aprendizado. Mas muitas vezes sem um caráter bíblico adequado. Mas, por outro lado, tem havido um movimento aí, e isso afeta a escolha de canções, por isso que eu me lembrei disso agora. Existe uma galera que tem feito uma música mais carnuda. E alguns são até famosos. Eu poderia citar até alguns nomes. Só que essa não é uma música que tem uma cara, e aqui eu não quero ser preconceituoso, mas que não tem uma cara muito congregacional. E aqui eu tô falando musicalmente falando mesmo, em gênero musical, depende de cada comunidade, isso, claro, mas em maneira de cantar. Quando você olha para enologia, por exemplo, hinos, você tem aquela forminha ali, uma estrofe, um refrão, e uma amplitude vocal um pouco menor que facilita que jovens, velhos, homens, mulheres consigam cantar. E às vezes você pega uma música de um intérprete solo, que são aquelas que a gente chamaria de participação especial, e a música é cheia de né? E aí você não pode dizer que a música não tem qualidade. Hoje não tem nada que preste. A música tem qualidade. Mas eu diria que a maior necessidade que nós temos hoje é de músicas congregacionais com qualidade. É de canções feitas para o canto coletivo. E aí isso torna difícil o papel de escolher as canções. E aí, infelizmente, de fato, você fica... Quem que vai escolher as músicas? Se os músicos escolhem sozinhos, muitas vezes vão pela preferência musical e o cara escuta, poxa, eu gosto muito do Paulo César Baruch, cara, gosto pra caramba. Ou, eu gosto pra caramba do João Alexandre. Eu gosto muito do João. E eu sei que ele sabe isso que eu vou dizer agora, mas grande parte do que ele produz não é música congregacional. É música talvez pra você ouvir em casa, pra você refletir, ou pra você cantar em momentos artísticos. É outra parada. Mas aí os líderes, como você falou, que se isentam disso, estão se isentando de uma responsabilidade. Eu diria que a escolha... É bem legal você ter perguntado isso, porque ontem à noite, uma das aulas ao vivo da Escola Dori com Música, lá no meu canal do YouTube, quem não está inscrito, depois você pode ir lá e se inscrever. Vai Fazer a estar aqui na propaganda aqui. descrição, viu? Fica aí na Oh, legal, descrição. Você pode acessar o site do pastor depois. legal. A gente falou sobre isso. Houve um momento, numa das aulas, que eu falei sobre isso, que um dos alunos perguntou lá nos comentários, quem que deve escolher as músicas? E eu falei, olha, cada comunidade tem uma dinâmica diferente, eu sei. Tem lugares que, por exemplo, tem um pouco mais de gente, tem vários ministros de louvor que se revezam. Por exemplo, um domingo é aquele líder ali que vai conduzir, no outro é o outro, embora tenha um líder geral do ministério. Em outros lugares só tem um líder. Tem lugares que o pastor escolhe sozinho, tem lugar que só... Ao meu ver, essa escolha precisa ser conjunta. Mas sim, ela precisa contar, de algum modo, com a participação de alguma liderança espiritual, de algum líder espiritual da igreja. Se ele é pastor, se a igreja ela tem vários pastores e tem um pastor só de adoração, que eu diria que até precisa ter, eu posso falar mais sobre isso depois, até. Legal. Mas se não, se só tem um pastor na igreja, eu acho importante que ele, de algum modo, esteja ligado a essa escolha. Porque o ensino da igreja é responsabilidade pastoral. E muitas vezes, não por maldade, os irmãos que fazem a música na igreja, às vezes ouviram aquela canção ali, foram tocados por ela de alguma forma, e nem perceberam a bobagem que tem nela. Às vezes não perceberam. Coisas simples, entendeu? Às vezes, que passam desapercebido. Mas o pastor que teoricamente foi preparado para isso, estudou para isso, ele sabe. Além disso, é muito fácil. E aqui agora,
eu me sinto confortável para falar disso, porque geralmente eu apanho dos dois lados. Eu posso apanhar Uhum, como músico, né? Os pastores falando mal dos músicos, e eu apanho também como os músicos falando mal do pastor. Então eu fico confortável para dizer isso. Mas é muito conveniente, digamos assim, para um pastor só se envolver de forma intervencionista. uhum, Só se envolver quando tem alguma coisa errada, tem uma treta. Não, não faz isso, tá errado. Ao meu ver, ele precisa, se só tem ele na igreja, é importante que ele tenha um líder de ministério de confiança, alguém que possa desempenhar esse papel também de mentoreamento, não só um papel técnico, mas um uhum, papel de pastoreio, mesmo que não tenha um nome pastor. Mas ele precisa estar perto desse ministério o tempo inteiro, para que quando esse momento chegar, os integrantes do ministério se sintam, poxa, esse cara tá aqui com a gente o tempo inteiro, ele tá aqui no dia a dia. Se ele tá falando que essa canção não tá muito adequada, tem uma razão para isso, é porque ele se importa conosco. Ele quer o melhor para nós, para a uhum. igreja e para agradar o Senhor. É diferente do cara que não aparece, jamais fala com o seu ministério, e infelizmente há casos assim, e só chega pra dizer, tira essa música que tá errado. Então eu gosto de ver a escolha de canções como algo coletivo. Eu acho que é importante um ouvir o outro, eu acho que é importante o ministério ouvir o pastor. E muitas vezes o pastor ouvir o ministério. Às vezes o pastor, eu quero essa música essa semana, e o ministério dizer, pastor, a gente não tem condições de tocar essa música essa semana, a gente não tá pronto pra ela. Tem pastor que não entende isso, e é natural, principalmente quando ele não é um pastor músico. Por isso, de novo, que para mim é muito importante ter um pastor de adoração, ter alguém nessa função. Ah, mas ele não entende de música. Mas ele pode entender que, peraí, a adoração tem a ver com o coração. Se esses irmãos, se eu constranger esses irmãos a fazer algo de qualquer jeito, porque para mim não é importante, eu estou constrangendo esses irmãos a entregar qualquer coisa pro Senhor. Uhum. Então é importante ouvi-los também. Por outro lado, é importante ter um equilíbrio de, gente, calma, é uma excepcionalidade. Às vezes, na hora do culto mesmo, aconteceu de. Essa música tem tudo a ver com a mensagem, um pouco antes. Irmãos, desculpa, eu não tinha pensado nisso antes. Tem como sair essa canção? E aí, tanto o ministério precisa ter a compreensão de entender. Cara, isso pode ter sido um direcionamento do Espírito. E essa canção pode fazer toda a diferença na vida dos irmãos. Ah, mas a gente não lembra, não sabe como tocar. Vamos adaptar. Faz simples, vamos fazer só piano e voz. Violão e voz. Um momento diferente, mais reflexivo, mais cantor. Por outro lado, é importante que às vezes o pastor também tenha a compreensão de entender que aquilo é só uma vontade dele e às vezes não é o espírito. E de respeitar quando o ministério disser muitas vezes, pastor, ninguém lembra nem a cifra, vai ficar muito ruim. Não tem condições. Então, eu diria que essa escolha precisa ser coletiva e que sim, a liderança espiritual da igreja precisa estar ativamente ligada a isso. Se ela não estiver, ela está sendo negligente com algo pelo qual nós seremos cobrados por Deus. Uma das coisas que a Desculpa, eu sei que a gente... resposta foi muito longa, né? Não, Mas tá eu fui ótimo. falando e eu fui me lembrando aqui das coisas. Há algo que nós fazemos aqui na nossa igreja, tanto na igreja mãe como na congregação, que é dar a grande ideia do sermão para os músicos 3, 4 dias antes da pregação, do culto em si. Isso Fantástico, ótimo. para ajudar eles a entenderem a ideia. A gente, além de dar a grande ideia, a gente dá o texto. Leiam o texto, né, e tenham a grande ideia. Porque a partir do texto, a partir da grande ideia, eles vão escolher as músicas que melhor se encaixam no tema e no texto. Eu acho que isso é uma das, para mim, eu acho que é uma das ferramentas que a gente tem, onde nós conseguimos harmonizar tanto a pregação quanto as músicas. As músicas já vão direcionando o pessoal, o coração do pessoal, a atenção do pessoal para aquilo que vai ser pregado na hora do sermão. E a gente tem o cuidado de fazer isso, de buscar, inclusive, se nós sabermos alguma música que se encaixa dentro da grande ideia, a gente, eu acho que essa música dá certo. Tem como colocar ela aí no repertório? Aí o Fantástico. pessoal vai lá, não, dá certo. Aí eles têm até uma lista de sugestões. Quando nós mandamos a grande ideia, ele já começa, ó, sugestões de música. Aí o grupo lá já começa, essa aqui, essa aqui, essa aqui. E aí, no final, vão peneirando qual o melhor se encaixa dentro daquela grande ideia. E aconteceu também, do que tu falaste, quando termina a pregação, tá? Teve até, eu acho que umas duas vezes que aconteceu isso na igreja mãe, quando terminamos a pregação e a música a qual o Ministério de Louvor havia escolhido não foi tocada, tocaram outra, e que de fato se encaixou direitinho com a mensagem. Eu acho que é necessário, sim, o que tu falaste, ter essa sensibilidade, tanto de uma parte quanto a de outra, e trabalhar em conjunto, né? O líder ali espiritual dirigindo o grupo, porque, querendo ou não, o pastor, ele lidera toda a igreja.
e todos os ministérios. Então, o pastor ele precisa estar dirigindo também o músico, aqueles que servem na música, porque Certeza. ele é o pastor, né? É ele que vai ser cobrado no final de tudo isso. É ele que vai ser chamado a atenção. E o grupo, o Ministério de Louvor, também precisa entender que vamos aqui junto com o pastor, ele está sugerindo, mas também o pastor ter essa sensibilidade de aceitar as sugestões deles, porque como a gente falou, às vezes o pastor não entende nada de música, como é o meu caso. Eu não entendo quase nada de música. E aqui eu posso até dar um testemunho, que quando eu vim para o Ceará, porque lá no Rio Grande do Sul, o sistema de música é muito diferente aqui do Ceará, do norte como um todo. O Rio Grande do Sul ele é muito engessado e eles vão me assistir, mas não me bloqueiem nos seus contatos aí, tá bom? É Bate. muito engessado, só hino, sabe? Não cantam nenhum outro tipo de música, nenhum tipo de outra melodia. E quando eu cheguei aqui no Ceará e eu comecei a participar dos cultos, eu fiquei um pouco incomodado por causa do estilo de música, e por causa até mesmo do jeito que o pessoal tocava. Mas só que com o tempo eu fui aprendendo de que era mais coisa de tradição do que algo bíblico, né? Como, por exemplo, usar um outro tipo de instrumento, aonde não se usava, porque não, isso aqui não pode, porque isso pode fazer a pessoa pecar. Mas com o andar da carruagem, aprendendo, eu fui vendo que não era bem assim, né? Não era o instrumento tal que ia fazer o tocador tal pecar. Não, porque o pecado está dentro do coração da pessoa. É a pessoa que peca sem instrumento ou com instrumento. Então, existe essa questão de, às vezes, o pastor ser firme e dizer, não, só vamos cantar isso aqui. Eu quero que isso aqui seja cantado pela minha igreja, que outros estilos vai desandar a congregação. E, em contrapartida, os músicos também seguirem só o pastor e terem a boca fechada, não opinarem, não sugerirem nada. Então, é necessário ter essa sensibilidade, tanto de um como do outro. E eu faço até a pergunta para ti, como é que você vê esse tipo de preconceito quanto a instrumentos musicais, quanto a estilos musicais, porque a gente sabe que hoje em dia há uma grande gama de vários estilos musicais e de instrumentos. E a gente sabe também que existe preconceitos de igrejas, de pastores com isso. Há algum tempo atrás, aqui no Ceará, as igrejas bíblicas, elas tiveram muito problema com instrumentos de percussão, onde alguns pastores disseram não vamos usar instrumento de percussão, e outros não, dá para usar. E houve até um tipo de conflito quanto a isso. Mas, graças a Deus, foi resolvido, e hoje as que não querem usar não usam, e as que usam tranquilo, sem nenhum tipo de interferência. Mas como é que você vê esse tipo de preconceito, ou esse preconceito que há entre músicas e instrumentos musicais? Isso é muito antigo. Isso acontece até fora da igreja também. Na verdade, eu gosto de dizer que essa é uma discussão muito mais musical do que eclesiástica, do que cristã, do que bíblica. Primeiro, porque para a escritura não existe. Se a gente disser aqui que a Bíblia fala que determinado estilo é mais isso ou aquilo, a gente vai estar inventando. A Bíblia não diz isso. Por outro lado, e eu creio piamente nisso, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Ele é o criador de tudo. E eu entendo que ele criou todos os estilos musicais. Sim, todos. Todos, todos. Sim, até aquele que você que está nos ouvindo não gosta muito, ele criou isso também. Né? E a gente ouve muito por aí, não, esse tipo de música é do cão. Primeiro, eu já não gosto muito de... Coitado dos cachorrinhos, né? De chamar o Satanás de cão. É um desrespeito com os cachorros, criaturas de Deus maravilhosas, melhor amigo do homem. Eu gosto muito de cachorro. Chamar o diabo de cão eu já não gosto. Em segundo, Satanás nada cria. Ele só copia e copia de forma horrível, espúria, podre, distorce o plano de Deus. Satanás não cria nada. Se algum estilo musical, e claro, a gente não tem como não admitir isso, eu gosto da figura que diz assim, que um estilo musical ele é como uma esponja. Uma esponja em si, ela é esponja. O material dela é esponja. Se eu pego aquela esponja, coloco numa água, ela absorve aquela água, trará aquela água.
Se eu coloquei a minha esponja num local, tô lavando louça, que for numa água que tá meio suja, ela absorve essa água suja, ela não deixou de ser esponja, ela continua Uhum. sendo esponja. E se eu trago ela para um lugar limpo da minha pia ou da minha louça, e eu a espremo, por mais que a espuma continue sendo espuma, a água que vai sair dali é aquela mesma água suja. Uhum. Então não tem como negar que culturalmente falando, então isso é algo construído, isso vai variar de cada lugar, não só de cada país, mas em cada região, em cada estado, eu diria. O nosso país ele é tão Uhum. colossal, ele é tão enorme que se você pega estados vizinhos como Ceará e Rio Grande do Norte, você vai ter diferenças. Uhum. Mas sim, não dá para negar que alguns estilos trazem, assim como essa esponja, trazem uma carga difícil com eles e que quando isso é espremido na congregação, traz lembranças que para alguns irmãos, por exemplo, que tiveram uma vida complicada antes de Cristo no que diz respeito àquele estilo musical, isso talvez não traga uma boa associação para eles, culturalmente falando. Mas eu não posso, de fato, ignorar isso, que cada estilo ele tem uma carga cultural e eu preciso respeitar a cultura de cada igreja. Isso às vezes muda de bairro para bairro. Para citar um nome aqui de uma igreja, né? Se você pega igrejas como a Bola de Neve, eles têm Uhum. predominantemente o reggae. Tem igreja que se você tocar reggae não vai pegar bem. Exatamente. E até eles Eu não- escolhem essas igrejas, né? Não, não vou para aquela igreja lá porque o estilo musical não é muito. Exatamente, exatamente. Então eu não vou por um lado, e aqui é uma coisa bem prática, bem humana mesmo. Eu acho que eu não posso, por um lado, ignorar que existe essa carga cultural, mas por outro lado, eu não posso atribuir a ela caráter teológico. Eu entendo que música deve ser discutida musicalmente. Estilos, gêneros dizem muito mais sobre nós do que sobre Deus. Então eu posso ter as minhas preferências. E já que nós somos corpo de Cristo, é importante respeitá-las. Mas eu não posso divinizá-las e tampouco normatizá-las como doutrina, porque quando eu faço isso, eu vou estar sendo legalista, eu vou estar sendo alguém que acrescenta à escritura algo que ela não diz. E aí, de novo, eu vou reiterar: nenhum estilo foi criado por Satanás. Exemplo: dois pastores muito amigos nossos, que você conhece muito bem, estão agora com o Prega a Palavra em Moçambique. Acho que estão voltando já hoje, não tenho certeza aqui agora. Se você vai em países da África, e nós vemos os vídeos que eles mandam, e os testemunhos, os relatos, e você ouve o que é cantado e tocado lá muitas vezes, se você traz aquilo sem qualquer aviso prévio, sem serem eles fazendo, se algum de nós começa a tocar alguns gêneros musicais que eles tocam lá numa igreja, sendo bem politicamente incorreto aqui agora, tem irmão que vai dizer: estamos num terreiro de macumba. Hum. Mas é que no Brasil, esse estilo, lembra lá da esponja, Sim. traz consigo essa carga cultural. Traz consigo isso, porque trouxe para os terreiros de candomblé e traz esse estilo muito percussivo, digamos assim, como Uhum. algo associado à religião espírita do candomblé. Mas eu não posso dizer que esse estilo é santo ou profano, porque quem é santo ou profano não é o estilo. Somos nós, uma vez posicionados santos em Cristo Jesus, inseridos nesse processo progressivo de santidade até o dia que o nosso corruptível corpo será revestido de incorruptibilidade. E aí as nossas ações e o nosso coração pode estar andando em santidade ou não. O estilo ele não é santo ou nada, ele é adequado ou inadequado dependendo do Uhum. contexto cultural em que eu me encontrar. Então eu diria que isso é uma tensão saudável, como aquelas balancinhas de Libra, que eu preciso equilibrar. Eu preciso respeitar a carga cultural que alguns estilos trazem, mas eu preciso também ter cuidado para não me tornar legalista e dizer: não vou cantar isso, não vou cantar isso, às vezes por uma parcela pequena da igreja que é dominante e entra muito naquela discussão que Paulo traz de comer comida sacrificada aos ídolos. Eu entendo que é algo complexo, não dá para se bater um martelo aqui, só Uhum. numa fala dessa minha, mas eu diria que precisa ser pensado com muita sabedoria, com muito respeito mútuo, mas reitero, sem colocar a escritura como dizendo algo que ela não diz. Como é que a gente pode equilibrar isso, pastor? Como é que, por exemplo, a... eu vou dar o exemplo da nossa igreja aqui, da igreja que eu sirvo como pastor. Ah, às vezes se canta hinos, às vezes se canta cânticos, como, por exemplo, pega-se uma música do Diante do Trono, pega-se uma música do Pinearte, se traduz uma música do Sovereign Grace e trazem para dentro da igreja. E há aqueles que, por exemplo, rapaz, não gostam de cantar. Eu tenho amigos que não gostam de estar num culto ou de cantar música do Diante do Trono.
mesmo que a letra seja bíblica, tenha a Bíblia ali na letra. Eu sei que algumas músicas antigas do Diante do Trono são letras bíblicas que exaltam o nome de Deus. E Sim. eu até canto elas, e eu concordo que às vezes se traga para dentro da igreja músicas como essas. Em contrapartida, tem outros que não concordo. Eu acho que deve ser cantor cristão, deve ser a voz, melodia, aquelas músicas são melhores, são mais bíblicas. Como é que a gente pode harmonizar se temos cristãos na mesma igreja, mas com esses posicionamentos diferentes? A sua mente é diferente. Vamos pensar na escritura, né? Pensar biblicamente é um desafio nosso, porque muitas vezes o autor bíblico escreve algo e na hora da aplicação a gente falha em aplicar aquilo a todas as esferas da nossa vida e a todas as esferas da igreja. E a gente acaba aplicando umas coisas e outras não. Paulo, usado pelo Espírito, ele vai dizer que Cristo veio e quebrou a parede de inimizade. E de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. Paulo também vai dizer que em Cristo não há mais homem ou mulher, escravo ou livre, rico ou pobre. Cristo é tudo em todos. Cristo é em nós a esperança da glória. Eu acho que esse precisa ser um ponto de partida. Estilos, assim como preferências musicais, gêneros musicais, têm criado ao longo da história da igreja verdadeiras, principalmente da história recente, aí século XX para cá, tem criado verdadeiras barreiras e muros de inimizade mesmo na igreja. Ao ponto de a gente ter esse relato que você fez aí, nada contra o irmão em si, a pessoa, eu já ouvi de outros. Eu tenho um familiar que tem um posicionamento até parecido com isso, embora não igual. Quando a gente ouve esse tipo de relato, a gente percebe que houve uma personalização da discussão. E houve um erguer de um muro de inimizade. Não canto nada que adianta do trono. Pera. Nós precisamos sim ter senso crítico. Nós precisamos ter as nossas reservas com problemas teológicos que eles podem trazer. Mas nós precisamos nos lembrar da verdade bíblica, que Cristo derrubou a parede de inimizade. Embora eu não compartilhe de muitas convicções teológicas que a Ana Paula tem, que o André, que a Nívia, que o Márcio, mas uma vez que eles professam e publicamente professam a fé em Cristo Jesus, nós somos irmãos. Nós somos lavados pelo sangue, pelo mesmo sangue do mesmo Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o que nos une é muito maior do que o que nos separa. Se o que está me criando barreiras entre um estilo ou entre um grupo musical e o que eu canto chegou nesse nível de discussão, chegou nesse ponto de é de fulano eu não canto, eu entendo que tem havido um certo borramento, digamos assim, da compreensão da unidade que nós temos em Cristo. E aí eu acho que isso é complicado, porque isso vai num caminho totalmente contrário ao que é fundamento da fé. Não é periférico da fé. E quando eu digo periférico, não é no sentido de não ser importante, né? Como questões escatológicas, a igreja arrebatada antes, a depois. É isso que eu estou querendo dizer. A união em Cristo é fundamento da fé. Então, falando especificamente de grupos e esse tipo de rejeição que acontece também com estilos, eu acho que o ponto de partida sempre tem que ser a Escritura. E pela Escritura eu preciso me lembrar, pera, embora eu não goste disso, eu não posso atribuir um valor espúrio a algo que a Bíblia não atribui. Eu não gosto, mas aquele irmão gosta. Eu sou flamenguista, meu pai é vascaíno. E eu falei isso publicamente, eu nem devia ter dito isso. Enfim, esquece. São coisas, para descontrair um pouco aqui, são coisas que a gente se aproveita para criar muros de inimizade. O ponto de partida para mim deve ser esse. Cristo quebrou a parede de inimizade. Poxa, você acha que não tinha conflito entre os cristãos, judeus e gentios? Uma enorme porcentagem do Novo Testamento foi escrito por causa disso, porque o que mais tinha era treta entre eles. E isso envolvia ritos litúrgicos, isso envolvia gostos pessoais, porque o estilo de vida do cidadão greco-romano era absurdamente diferente do judeu. Para mim, esse é o ponto de partida. De forma mais prática, como eu falei que música tem que ser classificada musicalmente e tudo mais, mas pensando na escritura também. Eu começaria quebrando essa barreira, e eu sei que é difícil. E a vida inteira eu lido com ela, e ela existe aí desde o século XX. Desde o início do século. Mas eu começaria quebrando essa barreira que existe em muitos lugares. Hino ou cânticos, ou hino ou corinho. Porque essa barreira, essa separação, peraí,
A gente cantou, não, hoje, eita, não batemos o ponto aqui, não cantamos. Ixi, eu já vi isso de perto. Não cantamos hinos hoje, ou cantamos menos hino que cânticos. Precisamos balancear, então vai ser 3 hinos e 3 cânticos. Isso contribui mais para a separação, embora o interesse, às vezes, seja genuíno de agradar gregos e troianos, digamos assim, de alcançar todos, vamos tentar aqui balancear, mas isso contribui mais para a separação do que para a união. Então, o que eu passei a fazer nos últimos anos, nos lugares em que eu atuo, na igreja, o que eu comecei a fazer foi não tratar mais como hino e como a lei. Por quê? Porque isso é uma divisão musicológica. Se eu for fazer isso, então eu preciso começar a separar também. Vamos cantar rock, vamos cantar blues, vamos cantar, não, esse vai ser um pop rock, esse vai ser uma bossa nova, esse vai ser um samba. Não, então peraí, teve 3 sambas hoje no culto, tem que ter 2, entende onde eu quero chegar? Mas eu sei que existe esse conflito, ele é histórico, entre a chamada MCT, que é a música cristã tradicional, que tem como base a enologia, os hinos, aquela formação musical ali, e a MCC, que é a música cristã contemporânea. O Sandro Baggio tem um livro que ele fala sobre isso, ele faz um apanhado histórico aqui no Brasil, que é muito legal, muito bacana mesmo, sobre a música na igreja. Eu começaria quebrando isso. Como quebrando isso? Não de forma, né, estúpida, brutal, não era essa palavra que eu queria. Abrupta. Não é isso. Não é? Isso, mas quebrando no sentido de começar a tratar tudo como música. Embora eu sei que historicamente existe um inário, mas vamos escolher canções. Essas canções precisam estar de acordo com o que vai ser pregado. O que é que vai ser pregado? A mensagem é essa. Se para aquele dia nenhum hino se encaixar, não canta. Se para aquele dia 4 hinos se encaixaram e só um corinho, como chamava na minha época, se encaixar, que assim seja. Mas é começar a tratar as músicas não pelo que elas são de gênero musical, mas a tratar pela verdade que elas transmitem e pelas orações cantadas que elas fazem ao Senhor, lembrando sempre do louvor, né, horizontal e vertical. Eu começaria por aí. E em seguida, mas ao mesmo tempo, assim, né, andando junto a coisa, um trabalho de conscientização da igreja em torno disso. De entender, nós somos plurais, nós somos eclesia, nós somos Assembleia dos Santos, e sem querer citar nomes, eu já citei o nome de uma igreja aqui, mas eu até tenho algumas dificuldades, embora respeite e entenda se para aquele contexto específico funciona, ok, mas eu tenho dificuldade com igrejas que particularizam a liturgia como, esse é o nosso estilo musical, nessa igreja aqui é só bossa nova, nessa igreja aqui é só chorinho. Porque com isso, eu estou ferindo um fundamento do que a igreja, a eclesia, a Assembleia dos Santos. Unidade na diversidade. Servir uns aos outros conforme o dom que recebestes, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4,10. É diferente se eu estou num contexto, eu estou aqui, sou missionário na África, é o que eles cantam lá, é isso, eu vou cantar isso. Eu estou fazendo uma igreja aqui numa comunidade de surfistas, o que eles tocam é isso, é uma vibe meio Jack Johnson e praieira e meio reggae, eu vou tocar isso. Mas se eu estou num contexto mais plural e eu particularizo, como você falou, e acontece muito isso, só hino, ou só cânticos, ou só isso, ou só aquilo, eu estou criando uma barreira que vai afastar pessoas da minha congregação e até pessoas que poderiam vir à congregação. Então eu diria que, de novo, para repetir, né? Lembrar do fundamento da unidade na diversidade. Segundo passo é conscientizar a igreja, contribuir para não ter essa separação. Vai ter hino, não, tratar tudo como música. Chamar os hinos não mais pelo número, hino 500, chamar os hinos pelo nome. Vamos cantar louvor a Deus. Desculpa, aqui a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos, exultai. A Deus demos glória. Vamos cantar a antífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor. Vamos cantar Sonda-me, usa-me, como um farol que brilha. Chamar pelo nome das canções. Porque assim elas eram chamadas quando foram compostas. Esse é o segundo passo. E aí um terceiro, ter essa conscientização congregacional, de entender que nós somos a Assembleia. Meu irmão, eu entendo que você não gosta, tem coisa que eu não gosto musicalmente, mas foca na letra, foca no plural, foca de que há vozes na nossa igreja que querem ecoar, há irmãos que se identificam com aquilo e que querem ser parte do que nós estamos fazendo ou deveríamos estar fazendo juntos como igreja. Então, eu diria que essas 3 ações podem começar a ajudar. É um trabalho a longuíssimo prazo, é um trabalho difícil. Na última igreja em que eu estive mais tempo trabalhando com música, a última que eu tive mais tempo, antes dela teve outra que eu trabalhei mais ainda, né? Mas a última foram 7 anos. E assim, eu diria que a gente começou a fazer isso, talvez nos 2 últimos anos, 2 anos e meio,
E a gente já tinha essa consciência. No início teve até um rompimento muito abrupto, porque era uma igreja que tinha muito preconceito com cânticos congregacionais e havia, digamos assim, um culto aos hinos. Uhum. Tem essa cultura de que o cantor cristão, ele é uma segunda Bíblia. Isso não existe. Uhum. Tem música ruim lá atrás, como tem música ruim hoje. Como eu falei antes da questão da que a mídia traz uma Uhum. notoriedade maior aí, né? Mas tem muita música ruim, gente, no Inar. Tem coisa ruim teologicamente falando lá também, como tem hoje. E tem coisa riquíssima lá. Tem hinos que me acompanham. Eu sou jovem e alguém poderia dizer, tudo bem que eu tô ficando um pouquinho mais velhinho já, né? Mas assim. Mas não cheguei no Zenta ainda. Tô no meio do Zinta. Então, no meio mesmo. Então não tem problema. Mas, cara, tem hinos que me acompanharam minha vida inteira, que são das minhas canções de cabeceira. Tem um hino que nas igrejas por onde eu passei é pouquíssimo cantado, que é o Junto a Ti, 286, se não me falha a memória. Cara, pra mim é fantástico, é uma das orações que eu mais gosto de fazer cantando. E é um hino. Uhum. Mas aí nessa igreja, voltando, havia muito isso, esse preconceito de que só pode ser hino. Então, por um tempo, os primeiros anos foi assim, parou-se de cantar hino, e eu até acho que isso é complicado, nem precisa ir para esse radicalismo. Não tô querendo expor a igreja aqui agora, nesse sentido, mas acho que já é um radicalismo desnecessário. Mas aí, com o tempo de trabalho, e eu assumi, a gente foi reestruturando, com o tempo a gente começou a cantar hinos com uma versão mais contemporânea, porque também tem que ser Uhum. sincero. Alguns daqueles hinos foram feitos para serem cantados com quarteto de cordas, acompanhando, ou piano e coro, piano e quarteto vocal. E quando você traz para uma realidade, muitas vezes musical, até acústica que nós temos hoje, não rola. Mas você pode reestruturar, você pode fazer novos arranjos. Lutero fez isso, os reformadores fizeram isso. Não é pecado fazer isso, não é pecado estruturar. Não é que você vai pegar com um grande astu e colocar necessariamente em samba ou em forró. Mas você pode cantá-lo com a banda completa, usando bateria, se na sua igreja tem bateria, e por aí vai. Então eu diria que fazendo isso, talvez, com o tempo, se consiga avançar. Mas é um trabalho que precisa de paciência, de muita paciência. Eu acrescentaria, pastor, a questão da maturidade cristã, tá? Das pessoas serem maduras o suficiente para viverem na diversidade, continuarem unidos, né? Como tu disseste, a unidade na diversidade necessita de muita maturidade cristã, né? Para se abnegar, para servir o outro, para deixar os seus direitos ou os seus gostos de lado em prol do outro irmão, que também tem os seus gostos, também tem os seus anseios, vamos dizer assim. Então, eu acho que a maturidade cristã também entra dentro nesse conjunto de passos a ser dados para que haja um equilíbrio na igreja, para que não haja essas barreiras, essas paredes, de fato, que a música, querendo ou não, é, traz consigo, por causa que um não gosta disso, outro não gosta daquilo, outro, e aí vai. Agora, voltando um ponto um pouco ah, atrás, que nós já falamos, mas falamos sobre escolhas musicais e sobre as músicas que têm sido tocadas nas igrejas. Você acha que as músicas hoje, as músicas contemporâneas, que são tocadas na igreja, elas exaltam mais a Deus ou elas têm o objetivo de afagar o ego das pessoas, têm o objetivo de acalentar o coração dessas pessoas num sentido mais egocêntrico? Você acha que tem hoje mais músicas de exultação ao Senhor ou tem mais músicas egocêntricas nas igrejas? Boa pergunta. A gente cai de novo naquilo que a gente falou há pouco, né? De generalizar. Parece chatão quando eu vou dizendo sempre isso, né? Que eu sempre digo a frase, eu conheço igrejas que são diferentes. É claro, né? Tem as exceções, mas, mas de forma geral, geralmente... De forma geral, geralmente, né? É Ficou um complicado. pouco... A gente tem a tendência de já absolutizar e dizer que a maioria é só antropocêntrico e etc. Eu prefiro dizer da seguinte forma: o mercado gospel e o que ele produz tem sido muito mais predominantemente tomado por canções horizontais e de maneira massageadora de ego, porque poderia ser horizontal e ser exortativo, né, didático. Não. Diria que o mercado gospel, ele é sim predominantemente, e isso é fácil. Você pode pegar aí 10 nomes do mercado gospel, 10 nomes, e mercado gospel é importante fazer bem um recorte, vamos colocar o pessoal mais atual, e ainda tem uns atuais que nem se consideram gospel, né, mas, por exemplo, pessoal antigo como
Logos, João Alexandre, Vencedores, Koinonia, Ademar de Campos, eles não são gospel. Embora hoje eles estejam ali, se você vai para gravadoras, não, plataformas de streaming, às vezes eles são categorizados como gospel, mas eles não são porque eles vêm antes disso. Como eu falei antes, aqui o gospel no Brasil, ele é cunhado em 1996. Começa com o pessoal da Renascer Praise, aí depois, para citar alguns nomes de hoje, que a gente tem Gabriela Rocha, Thales Roberto, Preto e Branco. É Preto e Branco o nome, meu Deus? É Preto e Branco, né? Preto e Branco. Preto no Branco. Sei lá mais quem. Meu Deus do céu. Enfim, Priscila Alcântara. Essa galera, eles são mercado gospel. E você tem aí no meio também, você tem nomes como Paulo César Baruch, que é um cara que tem mais tempo de estrada, mas não é só uma questão de quantidade de tempo, né? Ele entra também como gospel, se você pegar, ele entra como selo gospel, e ele tem até algumas coisas que se identifiquem, mas é um pouquinho diferente, mas tudo bem, dá pra dizer que ele é parte do mercado gospel também. Aí vai ter outros nomes aí. Um cara como Kleber Lucas, originalmente, ele não é, porque ele vem antes disso, mas ele hoje surfa nessa onda também, digamos assim, enfim. Esse mercado, eu diria que é predominantemente horizontal, antropocêntrico. Ele é muito voltado para o homem, para os seus desejos e massagens de ego. Então, por consequência, as igrejas que mais bebem desse mercado, elas vão seguir isso. Aí, claro, de novo, a coisa do que eu falei, quando a gente olha assim, a gente tem a tendência de pensar logo, a maioria das igrejas é assim. Não vou dizer que eu nunca penso isso. A maioria das igrejas é assim. Eu falei há pouco dessa crise congregacional que a gente tem. Mas tem igrejas que são diferentes. Então eu prefiro dizer que as igrejas que mais têm bebido do mercado gospel, sim, elas têm cantado muito mais canções voltadas para o homem. E reitero, há maneiras de você ter algo voltado para a congregação saudável, mas elas têm cantado canções muito mais voltadas, outro nome, Anderson Freire aí, muito mais voltadas para o massagear de egos do que para cima. E quando a gente olha para a escritura, a gente entende que o louvor precisa ser vertical e horizontal. Nem um extremo, nem outro. Você vê no livro de Salmos, canções voltadas que apontam para Deus. É importante ter canções como Tu és Senhor e Rei, ou sei lá, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. É importante ter canções assim, mas também é importante ter canções que falam pro irmão, que falam, que exortam, que ensinam. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que inclusive é uma canção bíblica, né? Porque é um salmo e por aí vai. Mas as igrejas que bebem mais no mercado, e tem igreja que é assim, e das que eu conheço, eu posso dizer, a maioria é assim. Saiu um novo hit do fulano, eu preciso cantar. Saiu um novo hit do ciclano, eu preciso comprar. Mulher, você já viu o novo CD? Hoje não é muito CD, né? Hoje você já viu a nova playlist do Spotify Gospel Verão 2022? Já lançaram, tá demais! E aí eles querem fazer da igreja a sua playlist. E aí você vai ter problemas como, nada contra o irmãozinho que eu citei, o Anderson Freire, mas você vai ter problemas como a raridade. Que eu não vou cantar um trechinho aqui, espero que os irmãos lembrem qual é a música, porque senão essa música ela tem uma característica melódica daquela meio chiclete. E se eu fizer isso, eu vou atormentar os irmãos que estão nos ouvindo aqui, e eles não vão conseguir dormir hoje, porque não vai sair da cabeça deles. Você é espelho. Ih, já fiz, desculpa, irmãos. Arruinei vossas noites, me perdoem. Não vai sair da cabeça. Essa tem sido a pauta. A playlist gospel lá foi lançada, é o que o pessoal quer trazer para a igreja. E aí a consequência é que você vai cantar o que o mercado está ditando. Né? Não tem como, infelizmente. Pensando nessa pergunta, já caminhando para o final, qual é a importância do estudo teológico para aqueles que servem na música dentro da igreja? Toda. Toda. E eu entendo que quando a gente fala, né, estudo teológico, às vezes o pessoal já pensa logo assim, né? Tem que ter seminário. Não necessariamente. Agora, teoricamente, quando você passa por um seminário, você tem um preparo, via de regra, maior do que você tem na igreja local. Eu gosto de dizer uma coisa que eu não quero deixar tristes os meus irmãos que trabalham em seminário, porque eu também trabalho esporadicamente. Hoje não de forma permanente, mas esporadicamente eu colaboro com um grande seminário aqui do nosso país, que eu amo demais e devo muito a ele. E plantei um seminário aqui em Natal, foi uma das ações de voltar para Natal. Faz o jabá dele. O jabá? Não, a palavra da vida, a palavra da vida. Eu amo a palavra da vida, né? Eu tenho colaborado esporadicamente como professor lá no Palavra da Vida Nordeste, no Recife. Eu amo o PV. Minha história, de algum modo, é muito ligada ao PV.
Embora eu não tenha sido aluno direto do PV, tanto a minha graduação em teologia como o meu mestrado foram em outros lugares, mas os meus professores e a minha igreja, digamos assim, a minha segunda mãe, a minha mãe adotiva, a minha igreja em São Paulo, que é a primeira igreja batista de Atibaia, ela bebe muito do PV. Ela é uma igreja que o pastor fundador veio do Palavra da Vida. Boa parte dos seus pastores do colegiado são do Palavra da Vida. Muitos membros lá têm alguma ligação com a Palavra da Vida. Então não tem como eu não ser grato à Palavra da Vida. Eu amo a Palavra da Vida. Mas a gente costuma dizer que a gente, eu e outros que concordam com isso, que o seminário ele é um mal necessário. Os seminários eles passaram a existir porque as igrejas pararam de cumprir o seu papel formador de liderança. E é por isso que tem havido um movimento de retorno nesse sentido. A EPPIBA, de onde eu sou fruto também, né, a Escola de Pastores Piba, foi onde eu fiz o meu mestrado em divindade, ela usando o termo americano, que é o que eles chamam, né, o Church-Based Seminary, é um seminário, é uma escola baseada na igreja local. Porque a intenção é que o sujeito tenha uma formação acadêmica, mas que ele tenha uma formação ali no dia a dia da igreja, vivendo a igreja, atuando nos ministérios, interagindo, aprendendo com os irmãos da igreja, sentando num cafezinho, ministrando da ceia no lar de idosos, e por aí vai. Ó, o pessoal da EPPIBA aí agradecer, um ex-aluno aqui fazendo a propaganda da EPPIBA, viu? E o que nós plantamos aqui em Natal teve originalmente essa intenção também. Por que eu tô falando tudo isso? Porque, teoricamente, a igreja deveria fornecer esse preparo teológico para a liderança como um todo. Né? E aí, dependendo da denominação de quem nos escuta, né? Eu sei que tem igreja que fala o nome presbítero, ou que fala pastor, ou bispo, ou que for, enfim. Mas isso envolve aqueles que vão liderar o trabalho musical na igreja. Sim, essas pessoas precisam ter um preparo teológico. Em primeira instância, de maneira geral, todos os que trabalham, sim. Eu defendo piamente isso e já poderia fazer uma outra propaganda, que é por isso que nós estamos fundando, esse mês, inclusive, está sendo um mês especial de lançamento, a Escola Adore com Música. Escola totalmente online e totalmente voltada para quem faz música na igreja. Porque a ideia é fornecer um preparo musical de qualidade. Então, eu tenho professores comigo que são homens e mulheres de Deus, são crentes, e também são músicos profissionais, são formados na universidade, ou têm uma carreira musical já consolidada, alguns deles foram meus alunos, outros colegas, e é uma escola que visa juntar essas duas coisas, ter um preparo musical, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, mas um preparo teológico, para ter essa formação que, infelizmente, muitas vezes as nossas igrejas não têm. E vamos ser sinceros, né? Não tem porque muitas vezes nós, pastores, não recebemos. Não é querendo defender o pastor do mesmo jeito que eu fiz a crítica no sentido de, ninguém ensina isso, a igreja não está ensinando. A igreja não está fornecendo um preparo musical, um preparo teológico para os seus músicos, porque a igreja não ensina teologia bíblica da adoração. Mas vamos ser sinceros, quantos de nós pastores tiveram teologia bíblica da adoração no seminário? No máximo, em alguns seminários, e eu falo com conhecimento de causa, porque eu dei uma pesquisada grande quando eu estava montando a escola de pastores aqui, que é uma filha da EPPIBA, né? Mas a gente quis adequar o contexto local e tudo. Eu fui olhar grade de tudo quanto é seminário. Vi diversas grades. O máximo que a gente tem é culto e liturgia. Como eu tive no meu seminário, quando eu fiz. O Seminário Teológico Batista Potiguar, aqui em Natal. E é uma disciplina que não aborda a teologia bíblica da adoração, toda a história bíblica de Gênesis e Apocalipse no que diz respeito à adoração. E isso é um diagnóstico. É como acontece com qualquer coisa na igreja. A gente entende que precisa ter, quando a igreja cresce um pouquinho, não, tem que ter um pastor para cuidar dos jovens, então tem que ter um pastor de jovens. Não, é importante ter um pastor de famílias, é importante ter um pastor de visitação. Mas a gente pouco pensa um pastor de adoração. Mas, de novo, defendendo um pouco, é que isso não tem sido tão ensinado. No Brasil, quando a gente tem a figura de pastor de adoração, no máximo a gente tem um sujeito que é cantor famoso e que agora quer ter um degrau a mais e agora está com status. Fulano é pastor, ciclano é pastor, mas não pastoreia ninguém, não mentoreia ninguém na sua igreja local. Então, qual a importância do preparo teológico para a música na igreja? Toda. Eu diria que em primeira instância, né, no geral, pensando no geral. Todos os músicos eles precisam ter essa formação com uma igreja inteira, precisa entender o que é adoração bíblica, que não é só música, é a concepção do culto como um todo. E aí, em segunda instância, eu entendo que deveria haver alguém que, de repente, na sua denominação tem um outro nome, ou que, de repente, não vai ser formalmente estabelecido como pastor, mas é preciso ter alguém que se dedica a estudar isso na Escritura e que é o responsável teológico na igreja para cuidar desse aspecto na música da igreja. Se é uma igreja menor, coitado do pastor único da igreja, ele acaba tendo que fazer isso, mas é até um estímulo que eu dou, buscar aprender isso e buscar investir. Eu tive uma conversa muito bacana com um colega nosso, que é aluno do Prega Palavra, um dos professores trainees,
E ele tem feito esse trabalho de investimento. Inclusive, dois membros da igreja dele foram se envolver com o Cante a Palavra, o nosso curso do Cante a Palavra. E ele tem falado isso, olha, eu tenho visto em fulano um potencial muito bom para ministério pastoral. E ele ama essa área de música. Eu quero investir nele como pastor de adoração, porque eu tinha dado para ele essa sugestão. Eu fiz, cara, eu fico tão feliz em ouvir isso, porque nós precisamos de mais pessoas assim no Brasil. Sim. No Brasil isso não é muito comum. Lá fora a gente tem alguns. Bob Coughlin, que é uma grande referência de adoração cantada no mundo, ele é o diretor musical também do Sovereign Grace. Ele é pastor de adoração, ele é pastor mesmo formado no seminário, porque eu sei que é difícil ter gente, não quero legislar em causa própria, mas eu tive o privilégio de Deus ir conduzindo minha vida sem eu nem ter planejado muita coisa, de que muito cedo eu fui me inserindo nas coisas. Então eu consegui ter um bacharelado em música e teologia, um mestrado em música e teologia. Mas nem todo mundo vai fazer isso e não tem por que ter isso. Quando a gente fala em formação, não é necessariamente ter o canudo diploma, mas é ter alguém que ame música e que ame teologia bíblica da adoração, para ser essa figura na igreja local que vai discipular, vai mentorear os músicos da igreja e vai ensiná-los nisso, e que vai estar junto com o pastor, presidente, titular, sênior, como chame, com os demais pastores da igreja, fazendo esse elo entre o ministério e ele, e que vai estar ali caminhando, fazendo esse meio de campo, entende? Então, eu entendo que a igreja local precisa ser o nascedouro disso. Uma vez que historicamente as igrejas não têm feito muito isso, os seminários deveriam ensinar mais teologia bíblica da adoração. E aí por isso que a gente também quis criar, né, já falando dessa escola, para ajudar de alguma forma, como a gente puder nesse sentido. Antes da gente falar um pouco mais sobre esse teu ministério, os ministérios que você tem desenvolvido na música, você falou sobre ter poucos pastores ou poucas pessoas que investem em estudar e ensinar a teologia de adoração. Onde buscar? Por exemplo, temos pastores aí que veem que é importante ensinar os seus músicos teologia. Pastores que não entendem muito de música, mas eles se preocupam com o preparo teológico dos seus músicos, para que os seus músicos possam deixar um pouco de cantar as músicas dos outros e compor as suas próprias músicas. Existe algum material, existe algum local, fora o Cante a Palavra e esse novo projeto que você está fundando? Materiais, PDFs ou artigos que ajudam neste preparo teológico para esses músicos? Legal. Tem. Eu não posso mentir. Tristemente, no Brasil, você tem menos, porque existe menos material traduzido. Para mim, hoje, o que é a maior referência de teologia bíblica da adoração é um livro do Alan Ross, chamado Recalling the Hope of Glory, que seria Resgatando a Esperança da Glória, que não existe ainda em português. E aí eu tô avisando, acho que é a primeira vez que eu falo sobre isso publicamente, eu nem sei se é a primeira vez, talvez seja. Eu estou fazendo a tradução desse livro. Olha. Estou procurando editoras que queiram publicá-lo. Tive contato com uma, mas estava no meio da pandemia, ela não quis muito. É um livro formidável. Eu tenho usado ele no curso de Teologia Bíblica da Adoração do Cante a Palavra. Claro, além da escritura. O ponto de partida sempre é a escritura, tá? Eu não quero que nosso ouvinte aqui entenda errado o que eu estou dizendo. A Bíblia é o ponto de partida, mas eu não quero também ser o chatão que diz: como que vou me preparar para Teologia Bíblica da Adoração? Vai ler a Bíblia. Isso eu imagino que todo mundo saiba. Né, que é preciso olhar para a Bíblia e buscar na Bíblia o que a Bíblia vem falando sobre adoração. E ver padrões na Bíblia se repetindo. Por exemplo, você já parou para pensar na relação que existe entre a ceia do Senhor e a adoração no período dos patriarcas? Eu sempre gosto de trazer isso como um exemplo de importância de estudo de teologia bíblica da adoração. Sim. Não. A ceia do Senhor, enquanto ato comunitário, culto, adoração e adoração dos patriarcas. Quando a gente estuda a teologia bíblica da adoração, a gente vê esses padrões ao longo da Escritura. E a gente percebe que, se um pouco antes dos patriarcas ali depois da queda, vem o sacrifício, os homens começam a adorar o Senhor fazendo sacrifícios. Na época de Abraão, na verdade com Enos, filho de Sete, isso começa, né? E a gente vê uma expressão maior disso. Em Abraão, Isaac e Jacó, a gente começa a perceber a Escritura dizendo que eles proclamaram o nome do Senhor. Fulano montou um altar e proclamou o nome do Senhor. E a gente vê que a adoração dos patriarcas tem como característica a proclamação. Eles não apenas ofertavam, porque o sacrifício era algo da cultura para trazer do estilo musical. Tem gente que diz, não vou tocar isso, porque isso é estilo do mundo. Não existe isso.
Na Bíblia, os caras adoravam usando a cultura da sua época. Os patriarcas faziam um sacrifício igualzinho que o pessoal fazia, igualzinho, entre aspas, fazia para os outros deuses lá. Era sacrifício do mesmo jeito, era uma prática cultural. Até o dízimo era uma prática cultural. Qual era o diferencial do que eles faziam? Era a proclamação do nome de Yahvé. E aí, nesse livro, por exemplo, o Ross ele vai desenvolver muito mais, a gente não tem tempo para isso aqui, na vida de Abraão. Tanto que Abraão é o primeiro na Bíblia a ser chamado de profeta. Abraão, quando anunciava o nome, proclamava o nome do Senhor, ele estava anunciando para outras pessoas que esse sacrifício que ele fazia não era simplesmente um sacrifício. Alguém podia passar lá e ver aquelas pedras, um negócio lá, o fogo. Ah, tá sacrificando a um Deus tal. Não, ele fazia questão de explicitar para quem ele estava sacrificando. Quando a ceia é instituída, o que é dito da ceia? A ceia relembra o sacrifício de Cristo. Então ela tem esse caráter de apontar para a cruz. Só que se nos patriarcas eles apontavam para a cruz como algo futuro, a ceia aponta como algo passado. O único momento que a ceia é futura é quando Jesus está ali com os apóstolos, né? Falando do que vai acontecer. Mas Paulo é que normatiza isso, 1 Coríntios 11. Aí agora a gente olha para a ceia como passado. E o que é dito sobre a ceia? Anunciamos a morte do Senhor até que ele venha. Há um caráter de proclamação na ceia, quanto ato de adoração. A ceia, e eu lamento ter que dizer isso, nem imaginava que ia falar isso aqui hoje, mas muitas vezes as ceias nas nossas igrejas parecem um funeral. As ceias são muito mal feitas. E ceia não é para ser funeral. É anúncio, é proclamação do que é o evangelho. Como está em 1 Coríntios 15, no mesmo livro do 1 Coríntios 11, Paulo depois vai dizer que o evangelho é isso, crer em Cristo crucificado e ressurreto. Cristo morreu, foi sepultado e ressurgiu. E nós precisamos anunciar isso. Então a teologia bíblica da adoração tem essa importância. Por isso eu quis traduzir esse material, porque o material é um livro enorme, é um livro de quase 900 páginas e não existe em português. Mas ele hoje, para mim, pelo menos para minha vida, eu diria que é a maior obra de referência de teologia bíblica da adoração. Fora ele, o que a gente tem em português? Nós temos aqui no Brasil. Eu recomendo que leia qualquer coisa escrita pelo Bob Coughlin, que eu falei aqui, né, que é o diretor musical do Sovereign Grace Ministries, e é pastor de adoração em uma das igrejas. Ele é pastor, já foi pastor de igreja local, e hoje ele é pastor de adoração em uma das Sovereign Grace, né, porque tem várias igrejas. Sovereign Grace é uma denominação, para quem não sabe, né, a graça soberana. Tá começando a vir pro Brasil, tem uma que está sendo plantada lá em São Paulo, e ele é pastor local, pastor de uma dessas igrejas, pastor de adoração numa delas, e diretor musical de todas elas, do Ministério das Canções. E eu tive o privilégio de ter contato com ele algumas vezes, a gente se fala esporadicamente online. É um homem de Deus, e ele tem livros maravilhosos. O mais novo agora, que é o Verdadeiros Adoradores. Eu tô tentando lembrar aqui se o título em português é isso mesmo. Estão Verdadeiros traduzidos? Adoradores. São traduzidos. Esses dele estão traduzidos. Tô falando agora o que tem em português. É o Verdadeiros Adoradores, é o mais novo dele. Antes desse, eu acho que tem um livro que em inglês o nome é Worship Matters, que seria, né, Adoração Importa. Mas em português a Vida Nova trouxe ele como, se não me falha a memória, Louvor e Adoração. É numa série de livros que tem aquela capinha bem parecida, que tem as cores. Você é do curso da Vida Nova? Isso, exatamente. É um da capa vermelha. É um da capa vermelha. Esse é o livro do Bob Coughlin, que em inglês geralmente o nome é Worship Matters. Então, tudo que o Bob Coughlin escreve é muito bom. Para quem lê inglês, o blog dele é riquíssimo também. Tem muita coisa lá. Muita coisa mesmo. Eu, inclusive, autorizado por ele, estou traduzindo alguns posts do blog dele, inclusive. Né, e tenho usado esse material com os alunos do Cante a Palavra também. A ideia é essa. Além do Bob Coughlin, a gente tem aqui material traduzido a... Meu Deus... Pensando em coisa mais rápida aqui. O Cante as Escrituras, que é um blog que tem seu vínculo também com a Vida Nova, que foi fundado pelo Iago Martins, né? Foi? Aí da terrinha. Eu nem sabia que o Cante as Escrituras tinha começado com ele, mas começou com ele. É um blog bem bacana. É um blog, mas aborda um pouco de música na igreja. O que mais em português, meu Deus do céu? Tem um livro muito bom chamado Adoração ou Show, que foi compilado pelo Paul Besden. Ele fala de diferentes... São 6 estilos de culto diferentes, 6 estilos de adoração, e os caras estão meio que numa mesa redonda fazendo um debate sobre isso. Cada um apresenta o seu, e os outros vão fazer críticas a esse estilo. É um livro que eu sempre recomendo também. Nossa, tem um outro livro... Tô anotando tudo aqui, viu? Por isso que eu tô com a cabeça Anota aí. baixa aqui. Tem outro livro aí, cara, que o nome eu não lembro se é Louvor e Adoração também, ou é só Louvor.
Só se Eu eu fosse cheguei a agora lá ler pegar, não vou lembrar o que eu um li agora. artigo que a Voltemos ao Evangelho, eu acho que publicou desse do Bob Kauflin, é isso? Isso, Bob Kaufman. Ele fala sobre música. Eu até li esse artigo para me preparar um pouco mais para Ele é aplicar. fantástico. O Sovereign Grace tem mais de 30 anos fazendo música bíblica. Eles têm álbuns, tem um álbum inteiro só sobre Romanos, o livro de Romanos, tem um álbum inteiro pro livro de Salmos. Eles têm um álbum que eu gosto demais, que acho que foi 2017, sei lá, tô tentando lembrar aqui agora, que é um álbum sobre orações clássicas dos santos, então tem orações dos santos ao longo da história da Uhum. igreja. Eles têm um álbum inteiro que é sobre a Trindade. As canções são a coisa mais espetacular do mundo. E aí, claro, a ideia não é importar, não é, eu sei que alguns criticam isso, não é simplesmente importar a teologia americana, mesmo que seja a teologia bíblica da adoração. Eu Uhum. defendo, inclusive, que nós precisamos produzir mais material assim no Brasil. Mas a gente pode aprender e deve aprender com quem já está nessa jornada aí há mais tempo, né? Mas sim, Com devemos certeza. produzir, por isso que minha tentativa tem sido essa. O meu desejo, os meus esforços têm sido com a nossa língua, com o nosso jeito tupiniquim, produzir material sobre música na Uhum. igreja, sobre teologia da adoração. Mas, infelizmente, eu não vou mentir, tem pouco no Brasil. Esses são os principais que eu cito. Eu sei que tem outros livros, eu sei que tem livro de John MacArthur, esse eu até tenho, mas nunca li. Eu sei que tem livro do Dr. Shedd, que é uma adoração bíblica, eu já li esse livro. Com todo respeito ao Dr. Shedd, mas o Dr. Shedd não é músico, então tem, ao mesmo tempo que tem coisas muito preciosas lá, teologais no livro, tem outras coisas que talvez para hoje e ou fora da denominação do Dr. Shedd não sejam tão assim. Meu Deus, vão me matar, eu tô fazendo uma crítica pública aqui a um livro do Dr. Shedd. Quem danado sou eu? Ai, Mas, ai, mas ai. é porque é aquela coisa. Qual é o nosso problema maior, Leandro? Não sei se você vai concordar comigo. A gente tem um problema hoje nessa coisa da informação da internet que parece que todo teólogo ele é obrigado a falar sobre todos os assuntos. Uhum. É diferente o pastor da igreja local, enquanto pastor, claro, ele precisa estar envolvido em tudo. Mas o teólogo ele tem as suas áreas de afinidade. Mas Sim. parece que quando a gente conhece alguém, é tipo assim: o que é que você pensa sobre escatologia? O que é que você pensa sobre isso? Parece que a gente tá fazendo concílio com os caras o tempo inteiro. E existe uma coisa com música e com teologia da adoração que parece que é obrigatório todo pastor escrever algum livro sobre adoração. Todo pastor famoso tem que ter um livro sobre adoração. E aí, com todo respeito aos caras, às vezes eles vão escrever algo É, que eles não estudaram muito a respeito, entendeu? É como se eu exatamente. fosse escrever sobre, eu vou escrever aqui, eu quero escrever sobre, sei lá, pegar um assunto que eu não estudei muito aqui. Estudar sobre, eu vou fazer um livro sobre as correntes escatológicas. Poxa, embora eu goste do assunto e até tenha estudado, mas não é a minha expertise, cara. É muito possível que eu vá falar um bocado de bobagem se eu for Uhum. escrever. Ou que meu livro fique muito raso. Então, no Brasil, a gente tem, por um lado, isso, o teólogo que parece que na agenda dele ele tem que falar. Ou, por outro lado, a gente tem congresso de adoração, conferência de adoração, que não é nada. É só um punhado de cultos juntos, que pode Uhum. fazer louvorzão, porque a mensagem vai ser menor. Vai ser só música, só música. E chamam de congresso de adoração. A gente carece de trabalhos Verdade, de ensino maior nessa área. Carece verdade. muito. Bom, Desculpa, eu não posso deixar de recomendar. Desculpa, desculpa, vai, desculpa. manda Não que eu posso tô para anotar deixar aqui. de recomendar meu amigo Marco Teles. O Marco Teles é diretor do Candeeiro, Coletivo Candeeiro, que é um selo musical nordestino. Eles são, tem artistas do Nordeste inteiro, mas eles, né, o Marco Teles mora em João Pessoa. O Marco tem livros muito bacanas, o Décima Marca, né, que é um livro dele, e o Vida Após o Gospel. Então, o Marco Teles tem sido uma voz também que tem falado sobre isso em podcasts e nos livros, e é uma voz muito importante sobre música na igreja também, tá? Então, posso deixar de recomendar o Marco. Pastor Vinícius, para encerrar, duas coisas, certo? Estamos próximo. Bem sucintamente, eu esqueci de trazer essa questão, mas a gente sabe que os não é testemunho de Jeová, mas aqueles que têm músicas boas, que aparentemente têm Os músicas, Adventistas? os adventistas, têm Sim, muitas músicas boas, excelentes. Já sim. ouvi, acredito que você já ouviu também. Existe algum problema por ser uma seita, ok? Da igreja pegar esses cânticos e cantar congregacionalmente, porque e que vem dos adventistas, há algum problema disso. E, para finalizar, fale um pouco do seu ministério no Cante a Palavra, nesse que o senhor está fundando agora, esse próximo curso que está chegando aí,
e indique para os nossos músicos, para aqueles que querem trabalhar com música melhor, querem fazer uma boa música, teologicamente falando. E no final do vídeo vai estar aqui, nas descrições, seu blog, o YouTube, o site dos cursos, para o pessoal se inteirar um pouco do que está acontecendo no meio musical, teologicamente falando. Ó, se não fosse essa última parte que você falou, eu já estava assim pronto para me levantar. Quando você fez a pergunta, eu já ia assim dizer muito obrigado, foi um prazer participar, tô de saída. Aí você me colocou numa situação complicada. Foi estratégico, né? Deixar tudo junto aí. Porque aí você pediu para eu falar do Cante a Palavra e das coisas, aí você me prendeu aqui, eu tenho que ficar, agora eu tenho que responder. Cara, isso é muito polêmico. Vou tentar ser bem sucinto mesmo, como você pediu. É difícil, mas eu vou tentar. Mas aí, se o pessoal quiser depois também, pode ir lá na minha caixinha de perguntas no meu Instagram. Todo dia meu Instagram é totalmente voltado para música na igreja, então eu tô sempre respondendo sobre isso. Eu posso também falar sobre isso lá, não tem problema. Eu falo sobre isso abertamente. São duas coisas. Embora seja perigoso o que eu vou dizer agora, mas a primeira delas é importante separar a obra do artista. Por que eu tô querendo dizer isso? Por algo chamado graça comum. Né? Não vou entrar no detalhe do que é graça comum. O Leandro depois explica, se não já explicou em outro episódio. Mas assim, o material é bom. Embora eu tenha críticas e ou discordâncias, é a mesma coisa que eu falei da Ana Paula. Com quem eu produziu, não é pecado usar material. Pecado seria eu não usar, talvez, por um bairrismo ou por uma inimizade. Agora, em segundo lugar, por que eu disse que é polêmico? E eu sei que daria talvez um episódio podcast inteiro nisso, né? Então eu não quero entrar muito nisso, não me considero um especialista nisso, não tô querendo fugir da raia, não, porque eu já respondi sobre isso em outras ocasiões. Mas a própria relação com os adventistas, não sei se vai ter adventistas ouvindo, ela é tida como um pouco polêmica por duas razões, né? Você colocou aí, você falou, não, são seitas. E o próprio conceito de seita também ele é um conceito relativo em muitos aspectos, porque seita significa algo sectário, né, de secta, algo que saiu de um movimento maior. Se a gente for observar direitinho no sentido etimológico da palavra, até as nossas igrejas, de algum modo, são seitas. O cristianismo surgiu como uma seita do judaísmo. O movimento batista e muitas outras denominações, a Assembleia de Deus, começaram como um movimento sectário, começaram como um movimento de separação. O adventismo também. Agora, ele tem muitas coisas que eu discordo teologicamente falando. Sim. Mas eu acho importante fazer justiça, e eu digo isso porque eu conheço, eu tenho amigos muito próximos e tenho até familiar no meio adventista. Não tenho problema algum em fazer as críticas. Inclusive, faço geralmente, diretamente com eles. É um amigo muito querido que aqui é colar, até na zoação, até na zoeira, eu faço algumas críticas com relação a isso. Mas o adventismo hoje, no Brasil, ele tem dois grandes ramos, né? Ele tem duas grandes divisões. Você tem um pessoal adventista de linha mais conservadora, aqueles que defendem. E, de novo, gente, eu não sou especialista nisso, eu tô falando do que eu ouço deles próprios, tá? Tem um pessoal que defende que, em outras palavras, eles praticamente estão defendendo a perda de salvação e salvação por obras, porque eles defendem que se você não guarda o sábado, você não é salvo. Eles não gostam de ouvir isso que eu tô dizendo, mas a verdade é essa. Não guarda o sábado, então você não é salvo. Então, para eles, batistas bíblicos, regulares, que seja, assembleanos, para eles é como se não fosse nem irmão em Cristo, porque não são salvos, estão perdidos. Porque feriram um mandamento, não guardou o mandamento, não guarda a lei, não está salvo. Mas, por outro lado, existe outro ramo no adventismo que não acredita nisso. Então, é importante fazer justiça. E muitos, embora historicamente todo o movimento adventista tenha uma produção musical formidável, isso a gente precisa se render e admitir. Eles têm, principalmente na música vocal, eles têm cantores excepcionais, composições boas e tudo mais, e eles têm o estudo bíblico como valor. Mas, enfim, existe do outro lado um ramo adventista mais contemporâneo, entre aspas, digamos assim, mais leve. Eu já ouvi, inclusive, um deles, por exemplo, discordando de Ellen White. Publicamente. Famosão. Então, existe esse ramo adventista que considera assembleanos, batistas como irmãos em Cristo. Sim, eles guardam sábado, guardam. Eles ainda são adventistas do sétimo dia, né? Porque o nome só adventista, e já existiu uma denominação só adventista, diz respeito ao advento, a vinda de Cristo. É o problema lá, a denominação é cunhada em torno da escatologia deles, que é bem problemática, diga-se de passagem.
Mas eles são adventistas do sétimo dia por isso. Então, esses irmãos, eles guardam o sábado, como esse meu amigo que eu mencionei, guardam o sábado e para eles é importante, para eles não guardar é desobediência, mas eles não entendem que quem não guarda vai para o inferno por isso. Então, eu falei mais do que você esperava, eu tenho certeza disso. Mas eu acho importante fazer essa justiça, porque existem esses dois tipos de adventismo. Então, se é para fazer um juízo de valor por ser adventista, que isso seja levado em conta. Então, você tem pessoal aí, e eu continuo discordando deles em muita coisa. E até, inclusive, eles vão para um lado da teologia liberal muito forte, como Léo Gonçalves, por exemplo, Leonardo Gonçalves, que é né, dessa linha mais liberal, o Tiago e o André Arraes, quem mais, meu Deus? Jesus, o Felipe Valente, que é um cara que eu gosto pra caramba também, eles já vão, inclusive, para um lado de teologia liberal, que eu discordo. Mas tem muito batista que tá na teologia liberal e já abraçou ela há muito tempo também. Então, de novo, acho que é separar o artista da obra, e aí eu não vou entrar na treta, adventismo, seita, o que eu penso sobre o assunto é isso. E eu, sim, entendo que há adventistas que são nossos irmãos em Cristo, como entendo que há católicos que são irmãos nossos em Cristo. E com esses eu não tenho dificuldade em comungar, no sentido bíblico da coisa, o que é fundamento. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, serás salvo. Se eles confessam isso, e a canção produzida por eles confessa isso, eu não tenho problema algum em cantar e em recomendar essas canções. Perfeito. Agora, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Eu farei com eles o que eu faço com os irmãos de outros lugares que não comungam com aquilo que eu creio. Eu farei com eles o que eu faço com irmãos da minha denominação, que escrevem, às vezes, verdadeiros absurdos também. Então, eu acho que é importante pensar nisso, né? Mas é um assunto delicado. Ixi, você agora... Ótimo. Obrigado pela agora resposta aí. Numa... Bom, quem Tchau, sabe... pessoal. Foi muito bom estar aqui. Tchau, pessoal. Foi uma boa ideia, uma sugestão que, nos próximos episódios, tentar conversar sobre os outros ramos, né, do cristianismo que se enveredaram por aí. Sim. Seria É muito interessante diverso, né, conversar. cara? Você sabe disso, a nossa própria denominação, eu tô colocando nossa, eu tô colocando vocês como, né, batistas. Tem batista bíblico, batista regular. O Dr. Shed, por exemplo, era de uma outra batista que nem tem no Brasil a denominação dele. Tem muita coisa, cara. Então, assim, o que nos une é maior do que o que nos separa. A gente precisa lembrar disso. E como eu disse, para encerrar, fala um pouco do teu ministério no Cante a Palavra. Não sei se tu tem tempo aí, no tempo que nos resta, Cante a Palavra. Tá. Esse último projeto que eu acabei esquecendo o nome, mas você pode... Adoro com Música. Já vou começar com por aí, então. Na verdade, é o contrário. O Adoro com Música não é novo. O Adoro com Música foi um blog que eu iniciei em 2013 e eu diria que foi o começo de tudo. Não o começo da minha vida com música na igreja, que foi muito antes disso, mas foi o momento em que eu comecei a despertar para, cara, eu quero falar mais sobre isso publicamente. Eu tinha recebido alguns convites para ministrar alguns cantos, eu ia aqui e acolá e falava sobre isso, e eu comecei a transformar isso, sempre gostei muito de escrever, num blog. Né? Então esse blog existe, tem muita coisa lá, de 2013 para cá, então quem quiser acessar é adorecomusica.blogspot.com, tá? Ele é um blog, hoje também temos um grupo de Telegram e um podcast. Então se você entrar no grupo de Telegram, você tem acesso a tudo isso, porque lá no grupo de Telegram já divulga tudo, inclusive hoje é dia de post no blog. Geralmente às sextas-feiras tem post no blog, toda sexta-feira. Que é o dia que a gente está gravando esse episódio, não sei nem quando vai ao ar. E feri aqui um dos princípios básicos da comunicação, que eu falei o dia da gravação, não era para ter falado. Eu nem sei quando vai ao ar. Vai ao ar esse mês ainda, Leandro? Eu não sei, depende do meu editor. Tá, então esquecem o que eu falei aí, se for tirar na edição, enfim. Mas toda sexta-feira geralmente tem post no blog, tá? Esse blog voltado para práticas musicais na igreja, então eu falo sobre ensaios, sobre como montar um repertório, sobre dicas para administração de louvor e também sobre teologia bíblica da adoração. Eu falo sobre adoração ao Deus transcendente, ao Deus imanente e uma série de outras coisas. E aí isso foi avançando. Em 2015... Não, perdão, 2014, agora que eu me toquei, um ano e pouco depois, no ano seguinte, a Fundação do Adoro com Música começou o nascedor do Cante a Palavra. Porque eu comecei a compor canções para os livros da Bíblia. Na época, eu já estava no Prega a Palavra, que é o nosso ministério de treinamento em exposição bíblica para pastores. E a gente estava estudando no módulo de Efésios. E foi a primeira canção completa. Não, foi a primeira que eu comecei a compor, mas na verdade acho que eu acabei de Abacuque primeiro. E foi a primeira que eu comecei a compor para resumir o livro de Efésios. E assim foi surgindo o Cante a Palavra.
Como o Cante a Palavra foi crescendo um pouco, o Adoro com Música, entre aspas, foi sendo deixado de lado. Não é que foi deixando de lado, mas eu já compunha, eu já fazia músicas para a igreja, cantava, já tinha gravado disco com a igreja de onde eu vinha, mas quando eu estava em Atibaia, morando lá e trabalhando na Piba, o Cante a Palavra foi crescendo um pouco mais. Quando eu vinha de férias para Natal, eu gravava com minha equipe, muitos deles estão comigo ainda hoje aqui em Natal, que são uma banda Cante a Palavra. Então, trocando em miúdo, o que é o Cante a Palavra? O Cante a Palavra é uma banda musical. Nós tocamos ao vivo menos do que gostaríamos, a gente já tocou algumas vezes, a gente gostaria de tocar mais, mas tem pessoas de igrejas diferentes. Mas nós somos uma banda que compõe, produz e divulga gratuitamente músicas para livros da Bíblia e passagens da Bíblia. Às vezes a gente tem uma música que resume o livro inteiro e outras, muitas vezes, que são para uma passagem específica. Às vezes a gente tem um álbum inteiro, por exemplo, a gente está nesse momento no meio das produções de um EP para o livro de Ruth. Então a gente já tem, já está gravado, porque está mixando, masterizando. Algumas coisas precisam ser gravadas ainda, mas já lançamos o primeiro single do livro. Estamos mixando e masterizando agora o segundo single, que é para o capítulo 2 de Ruth. Então tem uma música para cada capítulo. Já tocamos ao vivo, por exemplo, tanto o livro de Ruth completo como o livro de Jonas completo. Temos uma música que resume o livro inteiro e mais uma para cada capítulo do livro. Então esse é o nosso trabalho enquanto banda, a banda Cante a Palavra. Com o tempo surgiu o desejo de abençoar as pessoas e a gente criou o curso Cante a Palavra, que é um curso gratuito de teologia bíblica da adoração. É um curso totalmente voltado para músicos de igreja, para ensinar como compor canções bíblicas e tudo mais. A gente fazia encontros presenciais, tinha gente de diferentes estados e chegamos a fazer 2 encontros presenciais aqui em Natal. E aí veio a pandemia e fechou tudo. Eu diria que isso foi providência de Deus, porque eu acho que a gente ganhou muito com isso. Porque já havia um desejo de a gente fazer a escola Cante a Palavra, digamos assim, e ter um outro curso também com Cante a Palavra. E o que aconteceu foi que nós transformamos ele num curso online de teologia bíblica da adoração. Então, desde o ano passado, toda última quinta-feira do mês, nós nos reunimos, nós temos aula gratuita com esses músicos de igreja. Tem gente de São Paulo, tem gente de Campina Grande, né, da Paraíba, tem gente aqui do Rio Grande do Norte, tem gente do Ceará, tem gente de tudo quanto é canto do Brasil. É muito legal isso, porque a gente tem tido um aprendizado muito, muito maravilhoso. Juntos eu aprendo muito com eles também. E a ideia é abrir para o ano que vem a segunda turma do curso de Teologia do Cante a Palavra. Então, esse curso surgiu, o Cante a Palavra é uma banda, e aí tem esse curso que nós fizemos, e a ideia desse curso é focar especificamente em teologia bíblica da adoração. Esse curso ele não ensina harmonia, fazer arranjos, ele não ensina aspectos musicológicos, digamos assim. Ele foca em teologia bíblica da adoração, em fazer músicas para livros da Bíblia, no que a Bíblia diz sobre adoração. Aí eu volto para Adoro com Música. Os trabalhos do Adoro com Música foram crescendo e, na verdade, hoje o Cante a Palavra ele vai ficar um pouco, digamos assim, a gente está reestruturando tudo, vai ficar um pouco dentro do que nós estamos chamando de Escola Adoro com Música. Nesse mês em que esse episódio está sendo gravado, outubro de 2021, nós estamos em lançamento da Escola Adoro com Música. A Escola Adoro com Música é uma escola totalmente voltada para o músico cristão. Vai incluir como bônus também o curso Cante a Palavra, mas enfim, ela é uma escola que visa preparar um sujeito que gostaria de crescer musicalmente, tecnicamente falando, mas que não tem condições, porque tem outra profissão ou o que for, de fazer uma faculdade de música. Só que ao mesmo tempo ela vai fornecer, sim, esse ensino de música num nível que a gente tem no ensino superior, com ensinos com aulas que, por exemplo, eu já ministrei no tempo que fui professor na universidade e tive como aluno também no curso de música, mas também vai fornecer um preparo teológico, de teologia bíblica da adoração. Curso totalmente online, tem aulas diferentes, tem aulas comigo, que são aulas semanais, ao vivo, e quem entra para a escola tem acesso depois às gravações, se quiser rever. Tem lá na plataforma cursos gravados completos, como o curso Check-up Musical, que foi um curso que eu lancei em maio, que é de estruturação, de logística, digamos assim, de organização da música na igreja. São mais de 50 aulas. Esse curso já está lá para quem entrar na escola, é bônus. A escola é uma assinatura mensal, é uma forma de nos ajudar, inclusive com o nosso ministério aqui, para a plantação de uma nova igreja aqui em Natal, que a gente está trabalhando para isso, e também de ajudar os outros professores que são músicos cristãos, vivem de música. É uma forma de levantar sustento para eles também. É uma batalha viver de música no Brasil de forma santa, sendo bem sincero. Então são homens e mulheres que entraram comigo nesse projeto que vão estar dando outras aulas também, aulas de instrumento, de disciplinas. A gente vai ter com o tempo, não agora esse mês, mas a gente vai ter história da música na igreja, uma série de outras coisas. A ideia é que o sujeito que entre na escola Adoro com Música,
Se ele quiser ficar o resto da vida, o conteúdo vai estar sempre sendo atualizado. Nas minhas lives semanais, eu vou estar sempre abordando diversos assuntos, tanto de produção musical como de teologia bíblica da adoração, e essas aulas são comigo, mas tem as outras disciplinas com os outros professores, e se o aluno ele quiser algo mais fechadinho, ele vai ter um curso de 2 anos. Ele entra e ele sai com um diploma de músico para a igreja. Nossa. Músico sacro, digamos assim. Então, esse tem sido um projeto no nosso coração aí, esses dias. A gente está esse mês de outubro, tendo lives semanais na quinta-feira, abertas para todo mundo, e dando sugestões e tarefas para música na igreja. E na próxima quinta-feira, depois desse episódio aqui, que é a última quinta do mês de outubro, a gente vai estar abrindo oficialmente as matrículas para a escola Adore com Música. Então, no momento que esse episódio for ao ar, é muito possível que as matrículas já estejam abertas, e como o desejo é abençoar o reino, e o online facilita isso, porque a gente não gasta pagando aluguel de lugar, energia elétrica, a gente não cobra nada disso. Os preços são absurdos de barato. São músicos assim que vão estar conosco, tem músicos conhecidos no cenário nacional. Tem músicos extremamente gabaritados, tem músico nosso que tem mestrado, outro que está fazendo mestrado, enfim. E um aluno que quiser fazer essas aulas, ele vai estar pagando pelo mês menos do que ele pagaria por 1 hora aula de um professor desse gabarito. Dependendo do plano, porque tem planos, tem pacotes diferentes, tá mais barato que Netflix para fazer a propaganda. É verdade, não é exagero. Para ter acesso não só às aulas ao vivo semanais, mas perdi e não pude aquele dia ter acesso às gravações delas, e vários cursos que já estão dentro da plataforma que são bônus, como o check-up musical que eu falei, que não é mais vendido, esse curso eu tô dando como bônus lá na plataforma, curso de harmonia funcional para instrumentistas, curso de divisão de vozes, para quem quer aprender, para os cantores que querem aprender divisão de vozes na igreja e tudo mais. Tudo isso de forma a contribuir o máximo que a gente puder com o reino, e quem entra na escola ainda nos ajuda aqui no nosso projeto de plantação aqui em Natal, com essa parceria. Então, o Cante a Palavra, a escola, as aulas do Cante a Palavra meio que vão entrar também um pouco debaixo da escola, mas é um curso que continua gratuito, como filho do Prega a Palavra, então a gente segue essa filosofia aí, e a banda Cante a Palavra. Então, esse tem sido o meu trabalho hoje, a Escola Adore com Música e o Cante a Palavra. Quem não se matricular e não entrar na escola, ainda assim vai ter acesso às nossas aulas. As aulas serão ao vivo toda semana no meu YouTube, as minhas aulas, né? E serão abertas para todo mundo. Elas não vão ficar disponíveis sempre. Eu vou deixar geralmente por 1 semana e depois vou tirar do ar para, né, privilegiar os irmãos que estão dentro da comunidade, que estão dentro lá. Mas as aulas têm material em PDF para quem é da escola, tem uma série de outras coisas, tem workshops, masterclasses, e tudo isso está lá no meu canal do YouTube, vai estar lá. As lives vão estar acontecendo toda semana. Você pode participar e compartilhar com os irmãos da sua igreja. Massa, massa. Pastor, eu quero agradecer a sua disponibilidade de nos abençoar hoje. Obrigado. Eu que agradeço a paciência em me ouvir. Foi fantástico, foi fabuloso esse tempo aqui, foi esclarecedor para mim, e o meu desejo é que seja esclarecedor para quem vai nos assistir. O meu desejo é que o seu ministério continue crescendo, que o Senhor continue lhe preservando, fiel, como tu és. Amém. E o meu desejo é que o reino continue avançando a partir do seu trabalho com música também, nos abençoando, Amém. tanto lá no Sul, como aqui no Nordeste, em outros cantos do Brasil. O meu desejo é que nós tenhamos uma perspectiva bíblica de música dentro da igreja. E isso gera tudo que a gente falou, né? Tirar as barreiras, ter uma visão mais bíblica do que a música pode fazer dentro das nossas igrejas, nos ensinando teologia, nos ensinando sobre a grandeza de Deus e de como nós, como criaturas, devemos nos aproximar dele. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço. Foi um privilégio nosso. Desculpa só antes que eu esqueça, né? O canal do YouTube do Cante a Palavra. É Cante a Palavra. Só colocar lá Cante a Palavra, você vai ver as músicas lá. Ou se for no Instagram, Cante a Palavra também, @Cante a Palavra. Lá no link da bio tem acesso às músicas, a Spotify, Deezer, tudo. Até música que não foi lançada ainda. Então, para não deixar de fazer essa divulgação. Se liguem aí, tá bom? Eu também vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo todos os sites do YouTube, do Instagram, do blogs. Você pode acessar a hora que você quiser e quando você quiser. Você vai ser abençoado com um bom material bíblico sobre música. Então, Pastor Montanha, obrigado. Deus abençoe o senhor e o seu ministério. Eu que agradeço, meu querido. Um grande abraço para você e para a família. Obrigadão pelo convite.